Salve galerinha, estamos começando mais um Pobrecast SP. Meu nome é Daniel, do meu lado meu parceiro Leandro. Salve Leandro. Beleza, meu brother? Tamo junto. Galera, uma boa semana para todos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu quero agradecer as mensagens da semana passada. É isso aí. Que a galera tava mandando mensagem perguntando se não tinha colocado vídeo e tal, e a Cobrando gente vídeo, né, cobrando. Isso aí eu quero agradecer pelos inscritos aí que tá. E quem tá chegando aí agora, gente, se inscreve, assiste o vídeo, compartilha se quiser, dá o like, né? É isso, E não se deixar, like, ajuda isso bastante. mesmo. E se inscreva e assina o sininho aí pra quando a gente soltar aqui chegar pra vocês aí. Beleza? É isso, né? É isso. Então a galera que tava cobrando uma figura feminina, as mulheres estavam cobrando, falou, mano, você só leva homem lá, o que acontece? É preconceito? Não é, gente. A gente tá com a Maristela. Isso. Tudo bem, minha querida? Tudo bem. Ai, gente. Então, aí deu trabalho, já faz tempo que eu tô querendo trazer ela aqui. A gente marcou, não deu certo, né? Eu falei, a hora que Deus permitir, você vai. É né? verdade, é verdade. E aí hoje acabou dando certo. Eu quero agradecer a sua presença aí, viu, nega? Estamos aí. Sim. Então é isso. Fala aí pra galera que quer te conhecer mais, fala aí de onde você é, diga aí. Gente, sou de Nova Cruz, Bahia, né? Distrito a sede de Macajuba, né? Então, tô aqui, né? Já há uns 15 anos, 16 anos, né? Em São Paulo, mas o coração é da terrinha, né? É isso aí. Coisa Aluna gostosa. lá do Colégio José Pires. José é Pires, isso? exato, nossa turminha, né? Ai, tô muito feliz de encontrar vocês, né? Que a gente, nossa, é tão bom, Felicidade né? é nossa aqui, né? velho. E o trabalho que vocês estão fazendo, que é bem bacana, né? Obrigado. Com certeza motiva, ajuda, né? Muita gente. Então, galera, é o seguinte, a gente trouxe a Maristela aqui, ela tem uma história bacana. Eu peço que vocês assistam aí o vídeo até o final. Assistam até o final, que vai ter uma lição de vida aí para pessoas que assistem aí. Com certeza. Vai ter... E só uma desculpa aí que a gente não entregou vídeos da semana passada. Era feriado, o pessoal viajando, então nós tivemos uma certa dificuldade para arrumar alguém. Convidado que tinha tava viajando. Isso, exatamente. Nós tínhamos marcado com uma pessoa, mas estava viajando já e não deu para vir. Então foi por causa do feriado mesmo que a gente não conseguiu trazer ninguém. A galera que cobrou aí. É, isso mesmo. Agradeço, mas é isso. Então, Mari, aí voltando, você nasceu lá, né? Macajuba. Não, nasci em Salvador, né? Você nasceu lá em Salvador mesmo. Nasci em Salvador. Aí fui morar em Nova Cruz, né? E a minha mãe Ledinha, né? Edilede, ela morava em Nova Cruz. E aí eu fui adotada lá em Nova Cruz mesmo, né? Então, uma história bem assim, vamos lá. Então, quando eu cheguei em Nova Cruz, eu devia ter em torno de uns 8 para 9 meses de vida com a minha mãe. E aí, ela trabalhava no curral. Lembra do curral que tinha aquele curral ali perto da saída de Nova Cruz, né? E ela trabalhava na limpeza de fato. Então, tipo, uma pessoa muito pobre, sem condição nenhuma. E ela me levava. E ela estava gestante, então ela sempre levava ali. Então, quando chegou o período de ela ter a minha irmã, né? Ela entrou em trabalho de parto no curral, lá. E aí, a minha mãe, no caso que eu chamo minha mãe, né? Antônia, atual, ela é parteira e prima. E ela estava em Nova Cruz. Ela não mora em Nova Cruz, mas ela estava em Nova Cruz. E aí ela foi chamada para fazer o parto da minha mãe, né? Sim. A titular. E aí, nisso, fez o parto ali mesmo, numa casinha próxima que tinha ali no curral, numa casa de uma conhecida. E a Léo falou assim, olha, agora que eu tô com esse bebê, e eu tenho essa aqui, eu não vou conseguir cuidar, né? Aí você não pode levar pra sua casa uns 15 dias, e depois você me devolve, né? Mais ou menos a história foi assim. E aí ela levou, né, pra ela passar aquele período que ela tinha tido o trabalho de parto. Só que quando deu 15 dias, ela foi me devolver. Ela falou assim, mas agora eu não vou poder ficar com essa menina, porque eu não tenho condição de criar. Você não pode levar ela de volta? Né? Aí ela falou, mas eu tenho 11 filhos, eu não posso criar. A sua mãe tinha 11 Isso, a parteira. A sua prima. A parteira, isso, Antônia, que é minha prima. Ela falou, mas e agora? Eu tenho 11 e eu vou levar, né? Aí chegou em casa, aí disse que falou com o marido, mas falou, não, a gente não vai poder, porque é maior a boca, 11, como é que vai ser na zona rural, né? Não tinha condição nenhuma. A dificuldade. A dificuldade era muito aí grande, ficou né? aquela situação, né?
Aí a minha irmã, mais velha, né? Que ela devia ter em torno de uns 22 anos, por aí ficou, vamos ficar com a menina, vamos ficar com a menina. Aí meu pai ficou aquela coisa de criança, chegou uma criancinha, né? E aí amoleceu, então eu fiquei, entendeu? Acabei ficando na família ali. Então, eu não conheço, assim, praticamente a minha mãe, né, sanguínea, praticamente não reconhecia como mãe. Por quê? Eu fui dada muito pequenininha, então acredito que eu devia ter em torno de 1 ano e pouquinho. Porque foi um período de gravidez muito curto, né? Então, a gente calcula que eu devia estar em torno de chegar para os 2 anos, porque não falava, tudo isso, entendeu? Então, foi um período ali, depois veio os documentos, tudo bonitinho. Então, entendeu que tinha uma diferença mais ou menos de 2 anos. Não, tipo assim, de 9 meses. Devia ser que eu era pequenininha, Sim. né? Não devia estar do tamanho que eu tô hoje. Então, dava a impressão que eu tinha, né, 9 meses, né? E muito doente, muito ferida, cheio de ferida, porque ficava naquelas fezes, aquela coisa ali, né? Então, eu tinha muito problema de saúde mesmo. E aí foi que minha mãe cuidou, tudo bonitinho, aquela vidinha, né? De roça mesmo. E aí nisso eu perdi um pouco de contato com a minha mãe. Aí o que aconteceu? Minha mãe também deu a segunda menina. Entendeu? E aí ela deu para uma família em Rui Barbosa, que é um município próximo. Uma cidade vizinha. Isso, Então, a gente passou, eu e a minha irmã, a gente não se conheceu. A gente passou a vida inteira sem se conhecer. Ela em Rui Barbosa e eu praticamente em Nova Cruz. Então, a gente não tinha nenhum vínculo de se conhecer, não cruzou, né? Existia, a gente sabia que tinha, mas a gente não teve... Tinha o convívio, isso, não teve o convívio. Mas sabia que ela morava naquela cidade Não, ali. eu vim saber depois, quando eu já tava maiorzinha, né? Então, por volta de uns 12 anos que eu comecei a entender que eu tinha uma irmã mais velha, que minha mãe tinha dado também. Aí nasceu eu, que ela deu também, e nasceu a última, que ela tinha dado também. Então, cada uma ficou em um canto. No caso, foi 3? Três irmãs. Todas 3 foram dadas para regiões diferentes, entendeu? Então, foi uma história bem difícil. Eu não tive, assim, a convivência com as minhas irmãs, né? Agora a gente se conhece. Mas hoje se conhecem. Sim. Elas moram em São Paulo também? Agora estão em São Paulo. Uma chegou já tem 2 meses aqui. 2 meses? Bem Aí o que acontece? A minha irmã morava aqui, em São Paulo, né? A minha irmã mais velha morava aqui em São Paulo. Isso aí ela descobriu que existia tudo, minha mãe falou, tal. Ela foi e escreveu uma carta com o sonho de me conhecer. Porque naquela época era carta, né? Sim. E aí ela escreveu essa carta. Mas a gente não teve essa oportunidade, né, de se conhecer. E ela acabou indo morar em Macajuba. Só que quando ela foi morar em Macajuba, eu vim pra São Paulo. Então ela meio que ocupou o meu lugar. Isso, a mais velha. E a outra ficou em Rio Barbosa. Então, tipo assim, eu vivi a vida lá e aí quando ela vai, eu tô em São Paulo. Então a gente não se encontrou. Aí passou uns anos, aí eu fui pra cidade, aí eu conheci minha irmã em Macajuba, né? Aí a outra de Rio Barbosa eu não conheci, né? Não conheci. Ela tinha meio que vamos se dizer assim, a gente tinha... acho que fulano não me procura, né? Acho que era esse sentimento. Sim. Mas, na verdade, procurava. É que a gente não sabia como procurar, né? E aí, quando eu vim pra cá, vivi a vida toda aqui, aí já tinha um pouco mais de comunicação, tudo. Aí, através da minha irmã, que já estava morando em Macajuba, falou da última, né? Sim. Que é a Tamires, que a gente é muito amiga, a gente conversa todo dia, a gente, né? Então, a gente veio se conhecer agora, eu com 33 anos. Você acredita? Hoje você tem 33 anos. Não, agora eu tô com 34. Eu e a Tamires, a gente veio se conhecer mesmo. 33. Tem 1 ano que vocês se conheceram. Assim, de ver, de conviver, de dormir na casa, de pegar a roupa da outra. Viu, Tamires? Essa é a mais nova. É a mais nova. Né? Então, é assim, é umas coisas, né, que a gente do ladinho, né, aquela coisa toda. Sim. E é isso, um pouquinho começa aí. Tá. E aí, o que acontece? Você tem eu não sei se eu posso... É um problema, né? Isso. Pode falar um problema. É uma coisa que todo mundo uma fatalidade que da aconteceu. vida que todo mundo gostaria de saber, né? Como é e tudo. Então, Que é uma queimadura que você tem, é isso? Uma queimadura, uma sequela, né? Uma sequela. Queimadura que chama atenção um pouquinho, as pessoas perguntam, né? Normal, na cidade, né? Tudo onde passar. E sim, aí me conte aí, o que aconteceu isso aí? Então, foi o quê?
Aí que acontece? Voltando lá atrás, Lá né? Que você já atrás, né? passou, Da idade. Não, ainda não passou, porque vai chegar ali. Ah, Entendeu? Então, depois que eu tive aquele tratamento de ferida, tudo bonitinho Sim. ali na família nova, né? A gente tinha uma condição muito, assim, muito difícil. 11 crianças. vocês moravam numa zona Isso. rural, não é isso? É, isso. Meus irmãos mais velhos dessa família que me adotou, uns em torno de 4 já não morava mais lá. Aí tinha os outros que era menorzinho, né? Vai Então, saindo, vai desapando isso. vai abrindo Aí vaga. 2 já moravam aqui e 2 em Salvador, né? E então eu tava em torno mais ou menos dos 6 anos de idade, né? Quando aconteceu. Então meu pai tava doente, ele veio pra São Paulo fazer um tratamento que ele caiu do cavalo, teve um problema de coluna. E a minha mãe ficou lá com as criançadas todas, né? Os adolescentes e tudo. E aí ela trabalhava na roça, ela trabalhava de tudo que você possa pensar pra, né, suprir ali. E aí a gente usava candinheiro, né? Que você conhece a lamparina, né? Sei. Que o pessoal, a lamparina. E aí minha mãe teve um sonho que a casa ia pegar fogo, né? Ela sonhou que a casa ia pegar fogo. E nós tínhamos a casa de farinha, que era próximo da A nossa casa. casa. Isso. E ela chamou, né, o meu tio, que o pessoal conhece muito em Nova Cruz, né? Orite, que vende carne, e pediu para que ele tirasse tudo que fosse de gasolina ali, que ela teve um sonho que a casa ia pegar fogo. E aí ela deu, né? Ele foi lá e ela deu. E aí o que acontece? Só que vamos dizer, na feira de sábado de Macajuba, ela tinha levado a vasilha para comprar o óleo diesel pro candeeiro, né? Sim. E ali no posto de gasolina, lembra que o pessoal levava ali nos postos para pegar o... Aí ela levou, só que tinha uma mulher que tinha um balde semelhante ao da minha mãe. E elas guardaram os baldes na barraca de uma conhecida, para depois voltar aquela barraca de feira e tal. Sei. E as vasilhas eram semelhantes. Então a da minha mãe era uma vasilha que usava para óleo diesel. Mas a vasilha da mulher era uma vasilha que usava gasolina. Quando elas pegaram os vasos, houve uma troca. Então a minha mãe colocou, vamos dizer, ninguém sabe quem foi a ordem da coisa, né? Colocou na vasilha do óleo da gasolina o óleo diesel. E vice-versa. Então ali, mesmo que não tinha um combustível suficiente, gerou uma mistura. Gerou uma pressão ali e era plástico. Então já tinha dias que esse produto já estava na nossa casa. Então o sonho dela talvez não estava relacionado com a gasolina que a gente usava no motor, entendeu? E aí o que acontece? No entardecer, uma vaca teve um problema lá de parto, minha mãe parteira, né? Foi ajudar a vaca, né? E aí ela ficou lá e tinha que ficar à noite pra vigiar, pro cachorro não comer a vaca. Meu pai não tava em São Paulo, né? Então ela pediu pra minha irmã ir dar banho na gente, preparar um arroz e colocar os óleos nas lamparinas pra que pudesse passar a noite. E aí foi nessa hora que já tava em torno de umas 6 horas, já escurece, no Nordeste é tudo escurinho, né? Porque é mato. Aí ela colocou, vamos dizer, uma lamparina acesa, próximo de onde ela ia fazer o preparo da outra. Sim. Só que quando abriu o vapor da gasolina, puxou a chama. E a gente tava no quarto, que lá tem o quarto dos homens, que a gente é chique, né? Nordeste, pô, é chique, né? As moças. Sim. Né? Então tinha o quarto dos homens. E aí a gente tava no quarto dos homens, que era o maior quarto. Tava meu irmão, tava eu, 2 irmãos dentro do quarto. E ela tava mais ou menos na sala, né? E as mulheres do Nordeste são muito caprichosas, elas tinham aquelas penas de pavão que enfeitava os armários, aquela coisa, né? Tudo. Então nessa hora o fogo pegou em tudo. Pegou. Aí tinha uma visita lá em casa com a gente e ele tentou conter o fogo. Mas aí na hora que ele tentou tampar, ele não resistiu, o balde derramou. E aí foi na direção do quarto. Então a gente ficou preso dentro do quarto. Mais ou menos é o que eles contam, né? Porque eu tinha 6 anos. Mas aí vocês estavam em quantos, mais ou menos? Então, a casa a gente tinha em 7 naquele momento, né? Então, mas tinha nós 3 que estávamos dentro do quarto, entendeu? E Deus é Deus, né? Deus é perfeito, é maravilhoso, é extraordinário. A gente tem que sempre lembrar disso, né? E é uma história assim que eu conto, eu me emociono. Né? Não por causa de sequela, mas sim pelo poder de Deus que Deus faz na vida de uma pessoa ou de uma família. E aí o que aconteceu? Nessa hora, o fogo foi. A minha irmã, ela tinha um cabelo grande, assim, mais ou menos um
pouco maior que o meu, pegou um pouco o fogo no cabelo dela, ela correu na talha, jogou água, apagou. Minha mãe chegou, né? Não perca seu raciocínio. Né? Não, você vai entender, porque quem Você ficou falou, preso... correu na talha. Gente, a talha lá pro Nordeste é um pote. É um vasilhame feito de barro, não é isso? Isso. Que a água fica mais gelada que a Fresquinha, geladeira. aquele Pote. potinho lá, o Isso lá em inglês pote, chama- aquele é um potinho, pote. mas ele é maior, sabe? Que a gente Tá. pega água pro banho, pega água pra tudo, né? Aí foi na talha. Pegou água, jogou no cabelo dela. E só que assim, minha mãe ali, naquele desespero, que ela já tava vendo tudo, aqueles gritos, aquela coisa toda, ela conseguiu pegar um lençol da cama e tentar apagar o fogo. E meu outro irmão, que tava junto na cama do fundo do quarto, que o quarto era comprido, conseguiu abater o fogo para apagar o fogo do meu irmão, Leandro, né? Que ele tava com um shortinho assim, magrinho, sabe? E ele tava com um shortinho. Então ali um foi ajudando o outro. Só que eu estava com vestido de batizado, que foi o vestido que eu me batizei. E ele era cheio de Renda. Babado, renda. né? Então, assim, o vestido já não tinha parte assim de baixo, aqueles babados, porque a gente aproveita tudo. Mas aquela parte cheinha, aquele Sim. coração desenhado aqui, ele tinha ainda. E essa renda é tipo um plástico. É. Então, e eu tinha cabelo que eu não gostava de pentear, né? Matou os piolhos, gente. Aí, aquele cabelo grande, né? Aquele vestido. Então, eu fui a atração principal do fogo, desculpa, por causa do cabelo e o vestido. Então, como meu irmão tinha pouca roupa, então ele não foi tanto assim, ele queimou o corpo todo. Todo, literalmente. E eu não queimei o corpo todo. Foi aquela, sabe, aquela parte. Então, se eu fizer assim, vocês conseguem ver que eu consegui proteger meus olhos. Por isso que tem Sim. justamente essa linha aqui, né? Sei. Então, é uma coisa involuntária também, né? Porque eu tinha 6 anos e a reação da explosão foi proteger a vista. Então, pegou exatamente nessa linha, né? Acho que dá pra ver, né? As linhas principais. Então, pegou tudo, mas a linha principal que atingiu mais foi a posição que eu me defendi, né? E minha mãe tentando, de todo jeito, apagar o fogo de mim, porque os outros já tinham resolvido o problema. Só que apagou o fogo. Só que o vestido, ele começou a entrar na carne. Então, o fogo, ele continua. Sabe o plástico quando ele vai encolhendo e entrando Isso. e entrando? Gente, não sei que mulher é essa. Mas foi, assim, uma coisa de leoa, de sobrenatural. Primeiro passo. Nunca viu bombeiro, tadinha, lá na roça. Então, Sim. ela conseguiu entender que não podia jogar água. Porque se jogasse água, a gente teria morrido. Exatamente. Que ela ia entrar um choque térmico. A parte boa é que não tinha muita água também, né? Também. Né? Que não- Até no a tanque seca, né? buscar, 93, era uma seca horrorosa, então não tinha. Então, primeiro passo, por isso que eu falo que Deus é maravilhoso. Ela conseguiu entender que ela tinha que apagar com lençol, né? Então ela conseguiu, sozinha, sem marido, porque o marido tava aqui, né? E os filhos dela, a casa pegando fogo. Então você imagina uma mulher para salvar um monte de gente, né? Esse foi um passo. Segundo passo foi que naquela hora que ela viu que o plástico ele entrava, com aquela, né? Ela não pensou 2 vezes. Ela pulou em cima e arrancava. Ela arrancava com a mão. Ela arrancava couro, vestido, tudo que ela podia para conseguir. Então ela se queimou muito. Então ela não estava na cena em si da chama, mas ela se queimou muito tentando. Tirar pra... Nos salvar. Ela também tem queimaduras, sequelas. Ela tem algumas manchas, né? Porque foi uma queimadura dela de 1º para 2º grau. A minha foi 3º, né? A minha irmã, que ela manuseou o combustível ali, também se queimou, né? Meu irmão, eu, todo mundo teve um pouquinho de queimadura. Você foi a maior. Meu irmão foi a maior. Ah, O meu foi com maior gravidade. Foi mais profundo, Por né? causa desse processo da roupa, do vestido. do vestido. E Do minha mãe cabelo. fala que eu me debatia muito, né? Então, teve uma dificuldade Consegui apagar. para conseguir. Entendeu? Porque eu acredito também pela idade. Meu irmão devia ter Porque uns 6 anos se escapar, né? E aí é que entra aquela coisa, né? A salvação veio como? Os vizinhos eram evangélicos. Da Deus é Amor em Nova Cruz. E sempre eles iam na nossa casa convidar a gente para ir para a igreja. Sempre levava eu, meu irmão sempre levava a gente. E tem um irmão que ele não costumava ir, né? Que é o Eduardo. Aí nesse dia eles chamaram ele para ir para a igreja. Então ele não se queimou. Ele foi para a igreja.
Então, como eles foram a pé para Nova Cruz, nisso, a minha mãe gostava de bater na gente, então ela gritava socorro, a gente gritava socorro, os vizinhos mais perto falavam, tá apanhando uma criança, né? Né? Com tanto fim, né? Então, assim, meu irmão, ele conseguiu identificar da estrada que o grito era da mãe, da nossa mãe, e que ela estava em desespero. E aí ele pediu para que o casal que estava levando ele voltasse. Então eles voltaram. Então voltou aquela família, que eles eram evangélicos, e quando eles chegaram, minha mãe já tinha conseguido apagar o fogo, mas os meus irmãos, os que não se queimaram tanto, mas assim, a destruição era aquela coisa horrorosa. E o desespero. Né? E o desespero. Minha mãe, depois que eu lembro como se fosse hoje, depois que ela fez esse processo de me salvar, ela perdeu as forças. Ela sentou, ela gritou e perdeu as forças. Sabe, socorro. Sabe aquela pessoa que senta, olha a cena e... Bateu o desespero. O desespero, né? E aí foi quando eles apareceram. Aí a gente estava do lado de fora, as noites são muito frias lá no Nordeste, da mesma maneira que é quente durante o dia, né? Quando cai a noite. Assim em deserto mesmo. Então, era uma coisa tão assim, meu irmão, ele ficou o tempo inteiro todo queimado, imóvel, sem choro. Eu sem choro. E aí o vento batia na nossa pele queimada, era uma dor intensa, que a gente nem gritava. Aí, quando eles chegaram, que viram aquela cena, que a gente que tava lá, tava feliz porque tava bem ainda, né? Assim, feliz de maneira de dizer, né? A gente tava vivo, né? Do lado de fora do terreiro, né? Aquele espaço. E aí, a filha do casal desmaiou. Então, você tem uma noção do que eles viram. O impacto do que eles viram, da tragédia, né? Que eles viram. E ali, eles lembra o visitante que tentou salvar a primeira vez? Então, ali eles se juntaram e tentaram ir em Nova Cruz, a pé. E começaram a pedir ajuda de carro para... Dá uns... 13 quilômetros. Não chega a 13 não, né? Não 3, né? Uns 3 quilômetros, né? A pé. Eu ia perguntar, e esse visitante aí, quando sua mãe tava apagando fogo de você, o que ele tava fazendo? Ajudando. Tava Porque ajudando também? foram minha irmã, que se queimou, meu irmão, minha mãe estava queimada. E lembra da minha outra irmã que também pegou fogo no cabelo? E o meu outro irmão que saiu. Então, tinha que salvar todo mundo. E conter o fogo. Porque nossa casa lá é telha e madeira. É porque eu achei que ele tinha se queimado também e tava... Não, todo mundo se queimou. Não teve ninguém naquela cena que não se queimou. Todos se queimaram. Só que aquela queimadura, sim. Uns que você se queima, você não vai pro hospital. Você cuida ali em casa. Só que a gente precisava de socorro. 3 precisava de socorro. Principal. 3 não, 4. Precisava, que minha mãe também precisava, porque ela tava queimada, os braços, entendeu? E abalada. Então todo mundo precisava de socorro. A minha irmã, ela não queimou porque pegou no cabelo. E ela conseguiu ali se resolver, né? Mas os outros não. E o visitante se queimou porque ele queimou na hora que ele tentou tampar o balde, né? Então ele se queimou também, as mãos, tudo. Então todo mundo que ajudou naquela cena se queimou. Só que tinha ido pra igreja, não se queimou. Então vocês só se queimaram por causa que ele derrubou o balde? Não, porque ali a chama já tinha... Já tinha essa... Isso, ele só queria tirar de dentro de casa. Entendeu? Porque o vapor, ele lembra da pena de pavão, o fogo já tinha... Desespero, virou o balde. Virou o balde, porque não conseguia. Tentou salvar, nossas tipo, casas tirar o fogo lá, dentro pra não... a nossa casa lá, essa casa que pegou fogo, a gente tinha 4 quartos. Sala, varanda, sabe aquelas casonas? As casas lá já é Isso, grande. não é aquela que você pega o balde e tá, você tem que correr dentro de casa, porque a casa é grande, é casa espaçosa. Pra quantidade de... Pra 15 moradores, vamos supor assim, né? Então, eles capricham nas casas, né? Graças a Deus por isso, né? Então, era uma casa que, esse quarto, inclusive, ele tinha um reboco, mas ele tinha um colchão de capim, lembra os colchões de capim? Ah, sim, eu dormi muito no cara. Problema grande. A gente tinha as penas de pavão, tinha os armários pequenos, aqueles armarinhos que... Esqueci, guarda-louça que fala lá. Guarda-louça, lá. Então, a madeira, a gasolina, o óleo de sei lá o que tinha ali naquela mistura, ela propagou muito rápido, né? É pra você riscar à vontade, foca na gasolina. É você abrir essa garrafa, ela vai ser uma pressão. Então, ali, por si só, já causou a primeira queimadura, que foi da minha irmã, que tava
manuseando ali. Então ali já, em si só já veio a tragédia, né? Aí o que acontece? Eu acho que era bem mais provável que tinha gasolina misturada com isso Então, aí. porque normalmente... Só o vapor, acho que não provoca Então, tudo porque isso não, assim, né? o pessoal tem a mania, assim, de lá no Nordeste, eles normalmente não deixavam acabar, sabe, aquela então, coisinha, isso que eu tô levava pra dizendo, vasilha pra encher. Uhum. Então, Fica aquele restinho ali. Isso, a gente tem certeza que não era só isso. Ah, não era só o Sabe vapor, por quê? não. Porque o óleo diesel, ele não tem uma proporção Isso, grande exatamente. se é uma coisa que a gente usava a vida toda, Não é, né? não E é tão muitas inflamável igual a gasolina. Isso, e a gente usava... Porque você pode ver, você põe a cadeirinha ali, com aquele algodãozinho ali, não pega fogo. Exatamente. Se fosse a gasolina ali... Exatamente. Então a explodia. gente acredita que ou houve uma troca verdadeira de tudo, ou não era aquilo mesmo, entendeu? Tem a possibilidade Pra de ter trocado tudo. acontecido essa tragédia grande, porque é uma coisa que a gente tinha o hábito de usar. E, cara, como é que é surpreendente? A sua mãe teve uma previsão do que ia acontecer? Sonhou. Ela sonhou. E assim, foi um entardecer. Eu lembro que a gente, pequenininha, magrinha, ela cortou palha de licuri naquele dia para dar pros animais. Aí ela chamou a gente pra ajudar a arrastar, e arrastava uma folha de licuri. Né? Mas assim, nossa mãe ela sempre trazia a gente pra perto, pro trabalho, né? Sempre ela tava ali fazendo alguma coisa e levava os filhos. Desde pequenininha, a gente tem uma história que o meu irmão mais velho, ela trabalhava na roça. E ela fala que ele era muito teimoso. Aí ela cavou um buraco e enterrou ele na cintura pra ela poder capinar, né? E aí a formiga foi e pegou. Ele é pequenininho. Mas assim, ela sempre trazia os filhos pra perto, né? Então, pra estar de olho ali, né? É lógico, né? Coisa de mãe, né? Mas nesse dia, ela realmente pediu pra minha irmã ir fazer, né? Mas não foi o problema, foi a irmã ir fazer, né? Que ninguém sabia que ia ter. A sua irmã tava com quantos anos? Eu acredito, assim... Mais ou menos. Ela devia ter em torno de uns 16 anos. 16 anos. Eu acho. Mais ou menos isso, né? E aí, o que acontece? Veio a segunda parte do milagre, né? Foi pra Nova Cruz, né? Nova Cruz sem ambulância, sem hospital, sem nada, né? Que é município, né? Hoje, graças a Deus, tá um pouco melhor. Hoje está bem melhor, melhor. E aí, foi que... É uma pessoa muito conhecida, hoje em dia, graças a Deus por isso, eu tenho muito que agradecer. Bateu na porta de Noezinho, né? O pai do nosso prefeito lá. O pai do prefeito agora, Isso. sim. E aí ele conseguiu. Vanjoaldo, lembra? Vanjoaldo também. E eles conseguiram ir fornecer o carro. Se eu não me engano, acho que foi de Vanjoaldo. Alguém acertou lá e conseguiu socorrer e mandar o carro. Mas não era um carro fechado. Era tipo uma caminhonete. E aí? Né? A gente tinha que seguir para Macajuba para o primeiro socorro. Né? Eu sempre falo isso, gente. Macajuba naquela época, se hoje está melhor, parabéns, que eu não estou aí, então se eu falar alguma coisa, vocês me perdoam. Era muito difícil ter uma história dessa para você receber e tratar, porque não tinha médico, né? Então era mais uma briguinha, era mais um acidente, uma mordida de escova, alguma coisinha ali que, né? Eles resolviam no hospital. Então minha mãe colocou um colchão em cima dessa caminhonete, né? Colocou um colchão e a gente seguiu em cima da caminhonete. A gente não podia encostar em nada, porque onde a gente encostava, a nossa pele ficava. A pele eu já não tinha, né? Mas aí a gente tinha que se manter ali. Então eles tentaram fazer essa proteção de levar a gente em cima da caminhonete e com os lençóis segurando por causa da ventania da estrada, as pedras e tudo. Chegamos em Macajuba, como eu falei, eles não tinham uma estrutura, então não tinha como atender, né? E aí mandaram para Rua Barbosa. Seguimos mais uma vez, aí já foi de ambulância para Rua Barbosa, né? Era longe. Já um já pouco tinha mais andado longe. uns 13 quilômetros até a cidade de Macajuba. E aí mais eu não me recordo quanto, mas até um Barbosa. pouco mais de 13 ainda. Exatamente. Aí a gente chegou em Rua Barbosa. Só que aí tem um detalhe. Nós não desmaiamos, nenhum de nós. Nós nos mantemos firmes e ainda a força do meu irmão era impressionante, porque o corpo dele estava todo queimado. E ele simplesmente magrinho, ele só respirava. Ele não tinha nenhuma expressão de grito, de desespero, sabe? Aquela coisa. Então, foi mais ou menos assim nossa viagem. Só suportando a dor. Suportando. A gente suportava a dor. Acho que todo mundo ali estava suportando a dor e sem saber, né? E chegamos em Rui Barbosa. Só vim ter uma real noção do que tinha acontecido comigo, quando eu olhei pro meu irmão. Porque a gente foi colocado no mesmo quarto
E aí, quando eu olhei pro meu irmão, vamos dizer assim, fora da escuridão da roça, da escuridão da estrada, Sim. aí que eu vim ter aquele contato com a luz, né? Sim, que não é sim. candeeiro. E aí eu vi o meu irmão, que era magro, ele já tava gigante. Que as bolhas já tinham se formado. Então só ali eu falei, meu Deus, a coisa tá feia. Então a cena foi horrível. A pior cena que eu vivi foi em Rio Barbosa. A nossa maca assim numa distância, né? E aí eu olhei pra ele e a gente conseguiu ter essa noção. E ali, gente, a dor da queimadura nasceu ali. Ali realmente a gente viveu a dor. Quando começou a estourar as bolhas, quando começou a tratar em Rio Barbosa do meu irmão, da minha irmã, nossos gritos eles eram assustadores ali. Aí eu não podia ficar, porque não tinha como me socorrer ali. Aí tiveram que me seguir, eu e meu irmão, pra Salvador. Os dois mais graves. Os dois mais graves. E a gente não desmaiou. Aí eu lembro que quando eu cheguei no HGE, Salvador, na entrada do HGE, eu lembro muito bem da entrada, daquela cena, daquela ambulância. Ali eu lembro da minha mãe falando assim, você é forte, você é forte. E ali eu apaguei. Na entrada do HGE. Mas ali, aquele momento de entrada, aquela coisa toda, eu acredito que ali eu já tava bem ruim, né? Porque eu já tinha passado por um primeiro tratamento. Então ela deve ter tido alguma orientação da gravidade, né? E eu só lembro dessa frase o tempo todo no caminho. Filha, você é forte. Você é forte. E aí eu apaguei com essa frase. Nesse meio caminho, vocês não aplicam nada pra você dormir? Pra com tentar... certeza, né? Porque a morfina, a gente usava muito morfina. A morfina, depende do nível da dor, ela não faz efeito. Entendeu? E eu tinha um nível diferente de dor, né? A queimadura, quanto mais profunda ela é, menos dor você vai sentir. Então, meu irmão, que era 2º grau, ele tinha mais dor do que eu. Porque a queimadura, no meu caso, ele matou os nervos, ele passou da parte da gordura, então ele atingiu os nervos, entendeu? E aí quando ele mata os nervos, aí a dor já é tipo assim, você vai ao extremo da dor e morreu a dor em você. Então por isso que ali a gravidade vai vir pelo sangramento, pelos problemas de órgão, dessas coisas todas, entendeu? Mas o nível da dor, se você for queimar uma mosca, você vai perceber que ela não vai lutar. Pode ser que ela se debata no início, mas depois qualquer inseto que você queima, ele vai encolher. Porque ele foi um nível e ali ele não sente mais fogo, ele não sente mais nada. Mesmo estando vivo. Matou. Faz sentido. Matou a parte principal. Nossa camada de pele, a que faz a dor é a parte da gordura. Entendeu? Se você atinge um nervo, vai doer, mas não é mais aquele extremo do extremo do extremo, né? Não é aquela dor de... Ô Mari, mas assim, eu lembro que eu conheci ela, estudamos no mesmo colégio. Né, gente? E assim, eu lembro que a queimadura era bem mais, a sequela era bem mais, né? Sim, era bem mais, a história não terminou aí, chegamos em Salvador, aí logo depois que eu dei entrada no HGE, aí pelo tratamento, eu tive um processo de coma, então eu entrei em coma. Calcula assim mais ou menos, se for mentira ou verdade, eu não posso provar, porque tem o coma, pode ser aquele coma que você acorde ou aquele coma que você não acorde. Então é provável que eu fiquei num processo de 6 meses de coma. Ficou 6 meses em coma? Nesse processo. Você com 6 anos? 6 anos, então eu fiquei neste processo. Então eu fiquei 3 anos em Salvador. 3 anos praticamente internada em Salvador. O meu irmão com 6 meses para 1 ano, ele conseguiu vir para casa. Mas antes de vir para casa, a gente tinha dificuldade de transporte, a gente não tinha nada que existe hoje, não tinha telefone, assim, que a gente tinha acesso, né? Sim. Rápido. Chegava um pouco mais demorado as cartas. Meu pai ainda não estava sabendo o que estava acontecendo aqui, né? Chegou um pouco depois essa informação que a casa dele tinha pegado fogo. Os meus irmãos aqui. Tive que ter doação de sangue, que era mais difícil ainda. E também pelo fato de eu ser adotada, de não ter o mesmo sangue da família. Então eles entraram numa luta muito grande para conseguir sangue para mim. Então meus irmãos de Salvador conseguiram fazer doação para que o hospital conseguisse fazer uma troca de sangue. E os outros eram menorzinhos, então não podia ser doador, né? E minha mãe deixou os outros pequenos em casa, que ficou aqueles que ficou, né? Era tudo adolescente. Então a minha tia, que faleceu agora ano passado, ela foi socorrer, né? Que
A mãe de Delton, o Denise, né? Tudo foi socorrer lá em casa Sim. também. Então a gente tem que lembrar de toda a equipe que Sim. foi cuidar da gente dos nossos bastidores ali. Então a gente ficou nesse processo. Eu fiquei 3 anos. Nesse período eu fiz em torno de quase 17 cirurgias plásticas lá em Salvador. Fiquei no hospital no HGE. Depois eu fui pro Irmã Dulce. Eu tive escola, tive estudo lá na Irmã Dulce. Fui visitada pela Xuxa também lá no hospital. Que eles faziam trabalho voluntário, né? Então, eu tive 3 anos dentro desse tratamento em Salvador. E aí eu morei na casa de Fernão, nosso ex-prefeito. Ex-prefeito. Morei na casa de Fernão por esse período, porque como não dava para eu vir para Nova Cruz, para a zona rural, então eu tive apoio de Fernão, que não era prefeito, Salidete, então eu ficava ali. Então quem socorreu a gente em Salvador em todos os sentidos foi Fernão, Meire e Salidete, né? E Tarcísio. Então eles me levavam para casa deles, eu ficava ali, voltava, ia pro hospital, voltava, fazia cirurgia. Era aquele apoio, né? Em todos os sentidos, trazer para mim se precisasse meu irmão para a zona rural. Então, assim, Deus ele vai preparando pessoas, né? Sim, sim. E essas pessoas não eram assim, vamos dizer, na política ainda, né? Então, a minha gratidão não é por agora, é por toda a vida, Era né? realmente pessoas boas, né? E o que eu vejo assim, não perco o raciocínio. Mas o que eu vejo é que assim, foi uma coisa programada, tipo assim, uma coisa tipo assim, por Deus mesmo. Sim. E a sua mãe, uma mulher de Deus. Totalmente. Porque assim, ela teve a visão, né? Sim. Ela teve força para socorrer todo mundo. Sim. Né? Então assim, é uma coisa tipo assim, programada por Deus, Sim. mas para não levar a vida de ninguém, né? Tipo assim, eu acho que é algo assim, que veio na minha mente. Eu acredito que se ela não consegue, se ela não tivesse força para tirar a roupa, né, que Tudo. tava entrando nela ali, tinha prejudicado bem mais, nem sabe se ela Sim, estaria viva na hoje, verdade, né? o médico aqui em São Paulo, o Camarota, o doutor Camarota, que é uma pessoa extraordinária aqui do Tatuapé, ele hoje é diretor de lá, ele fala assim, a história da Maristela, ela é impressionante, porque o fogo, ele me atingiu em órgãos vitais, que é o coração. Então, existe uma cicatriz, que não dá pra mostrar muito, justamente um coração em cima do meu coração. A profundeza da queimadura é exatamente onde mataria. Porque ela estava atingindo um ponto de que ia atingir a respiração, as cordas vocais, pulmão. É porque não estamos falando de uma pessoa adulta. Foi uma criança. Uma criança. Então, o que você vê hoje que é aqui era tudo. Então, não tinha cabelo, queimou tudo, né? Todo o meu corpo, na parte superior, ele foi queimado. Não é? A queimadura não foi aqui, a queimadura foi tudo que você está vendo. Tudo que você está vendo foi queimado. Só que ela teve 3 níveis, né? 1º, 2º e 3º grau. Então, mas a parte principal do fogo mesmo, você morre mais pela fumaça do que em si, muitas das vezes pela a queimadura. Porque aí atinge um monte de coisa e eu não tenho problema de pulmão, graças a Deus. Não tenho nenhum problema em relação a isso. Então, olha que coisa e o socorro. Eu lembro que quando eu assisti a tragédia da Boate Kiss, né, morreu muita gente. E foi mais pela fumaça. Mais pela fumaça. Não sei se você lembra, né, desse Sim. episódio. Então ali eu me emocionei muito, porque não só pela tragédia, mas por saber de onde Deus Te livrou. me livrou, porque eles tinham bombeiros, eles estavam numa cidade, eles tinham suporte, eles tinham telefone, eles tinham socorro, eles tinham tudo. E eu atravessei 3 cidades. 3 cidades consciente. Eu, meu irmão, todo mundo. Nós sobrevivemos ao fogo, conseguimos esperar o socorro e conseguimos atravessar 3 cidades consciente. Então, e com 6 anos, né? Aí eu acho que a única coisa que podia dizer era a minha mãe falar na entrada, você é forte. Porque, com certeza foi, viu? Então fui forte mesmo. Aquilo ali entrou dentro de mim e eu falei, não, eu sou forte. Sabe aquela coisa de criança? Criança ganha um doce. Os pais falaram. Aí tipo assim, minha mãe falou que eu sou forte, né? Então agora vai ter que ser até o fim, né? E aí minha mãe fala que quando eu voltei do 1º coma, assim, ela falou assim que eu tinha uma coisa que chamou atenção. Porque apesar da gente estar lá na zona rural, a gente não tem tanta convivência com igreja.
né? A gente ia ali, que né, a senhorinha sempre chamava a gente, a dona Lió, que eu amo muito, né? E assim, a gente tinha esse contato, mas não era uma coisa tão frequente na zona rural, né, pra gente, né? A missa domingo, né, aquela coisa, nem sempre a gente ia, né? E ela falou que eu já acordei chamando Deus. Então ela já viu uma coisa diferente ali. Ela falou assim que eu já voltei já falando Deus. Então, a consciência também de uma criança que já tá com em torno de indo por 7 anos falando de Deus, ela também chamou a atenção. Morte. E morreu um monte de vezes lá em Salvador, né? Era toda hora, chamava a mãe, preparava que eu não ia resistir. Aí começava o chororô todo, né? E aí eu voltava. Então eu tive também esse processo de preparo toda hora. Aí lá vinha eu de novo. Isso dentro dos 3 anos? Isso, logo no primeiro ano, Tendo né? parada já, Isso, não? tive parada lá, tive parada agora, depois de velha, já tive, né? Então, aí tive esse processo, né? De ter chamar todo mundo, prepara aí que ela não vai resistir. E aí lá eu voltava de novo. Então é aquela pessoa assim, que um amigo lá de infância fala 7 vidas, né? Porque ia voltar. Então, graças a Deus. Gente, é bom sorrir em relação a isso, sabe? Porque você passou. Você é vencedora, né? Aí por que agora eu não tenho problema de falar sobre isso? Nunca tive problema de falar sobre isso. Porque eu acho assim, não é qualquer um que passa por isso. Exatamente, tá Você aqui tá hoje pra entendendo? contar, né? E assim, quem passa por qualquer coisa assim, eu acho que tem que falar sobre isso. Não tem que ter vergonha porque ficou uma sequela, sabe assim? Se fosse uma perna, se fosse qualquer outro acidente, eu acho que a gente não pode... Ai, eu sou diferente. Gente, Tem todo que mundo agradecer é a Deus, diferente. né? Tem que agradecer a Deus por estar aqui hoje presente e tá podendo estar falando isso aí. Se a pessoa, mesmo que não sofre nenhum acidente, nenhuma tragédia, nem nada, ele já vai ser diferente por si só. Exatamente, sabe? Então a gente tem que sempre agradecer, assim, o que deu, eu acho assim que a minha pele, gente, desculpa, é perfeita, porque foi aquela nova construção que Deus pôde me dar. Aí eu vou ser ingrata de não sair e dizer que Deus pode fazer alguma coisa? Você tá entendendo? Então, sabe, as árvores mais lindas que a gente vive lá no Nordeste, aquelas árvores com um monte de cicatriz, que a gente coloca o coraçãozinho do primeiro amor, que a gente escreve o nome, não é? Lembra aquelas árvores? Então essas árvores são mais, sabe, ela tem mais amor da gente, porque elas têm mais vida, sabe? Eu acho isso... Sabe? Não tem explicação. Eu não sei lá em Minas, né? Mas não. Então, é a mesma coisa. Então a gente chega naquela árvore cheia de risco, cheia de tudo, tá toda uma infância, tá toda uma história, tá toda uma vida, né? Ela te furou às vezes, te quebrou às vezes, né? Mas assim, eu acho que é isso. Eu acho que Deus, ele tem esse detalhe nas coisas. Em relação à fé. Quando eu falo com alguém que tem algum problema, eu tô com espinha. Gente, a minha queimadura pode não me incomodar, mas a espinha do outro pode sim estar incomodando ele, né? Porque cada um sabe do tamanho da tua dor, você tá entendendo? Então, aquilo que talvez pra mim não incomode, pode ser que pro outro esteja incomodando. Sim. E qual é o papel de nós seres humanos na vida do outro ser humano? É mostrar pra ele que aquela dor também pode ser tratada, né? Olha, a tua espinha aí não tá legal, tá mesmo, mas fique em paz, você tem o outro, o resto do rosto que tá tudo bem. Sim. Você tá entendendo? Então, assim, eu nunca desmereço quem fala, pô, Maristela, eu tô incomodada com 1 quilinho, eu tô incomodada com isso, eu tô incomodada. Eu fico assim, putz, tá linda, maravilhosa, né? Tá achando defeito, né? Então a gente fica, né, com essa... Eu penso, mas assim, eu falo, não, mas se tá incomodando ela, vamos respeitar e um dia ela vai entender o caminho, como todo mundo entende o caminho, entendeu? Isso. Então, o Senhor Jesus, por exemplo, se ele voltasse pra nós, hoje, que ele vai voltar, como que você acha que você vai achar? Uma cicatriz aqui na testa, toda cravada de espinhos. Então, a cicatriz, bem no rosto. As mãos furadas, os pés furados. Talvez algumas cicatrizes no joelho, pelos machucados que ele carregou a cruz, e mais uma ferida também em cima do peito. É uma cicatriz. E a gente tá preocupado com coisa tão pequena. Você tá entendendo? É mais estética, né? Que a pessoa se preocupa. Nós se preocupamos muito com estética, você tá estética. entendendo? Então, assim, quando nasceu, gente do céu,
Quando nasceu meu primeiro cabelo branco, eu guardei, eu pulei, eu fiquei feliz da vida. Eu falei assim, eu nasci cabelo branco. Mas como assim cabelo branco? Aqui Nasceu? tem cabelo branco. Então, agora eu escondo cabelo. Mas assim, eu falei, gente, você tem noção do que é chegar? E você ter cabelo branco depois de você ter tido, tipo, 17 cirurgias, UTI, toda aquela história ali, sabe? Aquela coisa toda. E, tipo assim, você ter Os morrido... médicos falam que você não vai sobreviver. É, e aí mas... você fala assim, poxa, que os cabelos brancos. Você tá entendendo? É muito bom. Eu lembro que eu tava no colégio, já na época do colégio, foi uma coisa muito linda que me aconteceu em Macajuba. Não sei o nome dessa pessoa, porque no dia eu achei que ela era doida, né? Então, se ela estiver me assistindo em algum lugar do mundo, desculpa, porque eu pensei que você era doida, né? Então, eu desci na pracinha, a gente ficava ali na praça, sabe? Em frente ali da prefeitura, né? Esperando os ônibus. Isso, esperando os ônibus. E aí, gente, enfim, hoje eu entendo o que aconteceu. Quando eu desci, uma mulher, que eu achei que era doida, grudou nas minhas pernas e começou a chorar. E dizia assim, é milagre, é milagre, é milagre. Achei que era doida, né? Adolescente, né? Falei, mulher doidou. Mas eu soube depois que essa pessoa, ou ela trabalhava no hospital, eu não sei se foi em Macajuba ou em Barbosa, então ela ajudou no meu socorro. Caramba. Então ela me reencontrou e me reconheceu. E ali, né? Você tem noção? A emoção dela. Porque ela não foi uma pessoa que me acompanhou depois disso. Então ela me reencontrou. Então ela sabia que eu era a pessoa, né? Que ela tinha ajudado. Que ela tinha ajudado, né? Outro episódio que aconteceu, que aí eu chorei muito, 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 foi quando o Fernão foi assassinado. Eu tinha... Que foi uma pessoa que ajudou diretamente. Ali pra mim, Fernão foi mais que meu pai, Meire. Meire, ela sempre ia na minha casa lá na zona rural. Aquelas árvores de Macajuba, não é politicagem não, gente. Eu acompanhei plantando porque era pequenininha, eu estar em torno de 9 anos. Ela ia lá na nossa casa, me pegava, levava pra fazenda lá. E aí depois ela ia, na época já ela ia fazer o plantio do jardim, que ali não tinha ainda a obra lá daquele colégio novo lá. Então, ela ia e me levava junto. Então, eu acompanhei muito aquilo ali. E ela sempre me trazia presente, roupa, aquela coisa toda, me acolheram muito como filho. E aí, já tinha vindo morar em São Paulo, já tinha uma outra vida. Salidete, sempre, mesmo aqui em São Paulo, ela ligava, sabe? Passou pela luta dela, uma vencedora também, que eu admiro muito. Então, eles tinham esse afeto mesmo aqui. Né? Mesmo depois de tanto tempo, eles ainda continuavam me ligando, não tinha WhatsApp. Então eles ligavam mesmo. E eu cheguei, a gente foi numa festa de argolinha, né? Corrida de cavalo, né? E lá tava Fernando. Foi 1 ano antes dele ser assassinado. E aí ele fez assim, e agora? Será que eu vou morrer e eu não vou ver um filho na sua barriga? Então ali, sabe, uma coisa muito, né? Aí eu falei assim, não sei, mas acho que vai ver. E depois ele foi. Mas aí não viu, né? Não viu, né? Que ele disse que o sonho dele era poder ver eu ter um filho, entendeu? Porque eles também acreditavam que eu não ia ter filho. Por causa da tragédia, então eu era uma pessoa que não podia ter filho. Então os médicos sempre falaram, olha, você não pode ter filho. Por que eu não podia ter filho? Pelo seguinte fato que na hora que eu fosse passar por um processo de cirurgia, o coração podia não aguentar. Porque eu já tinha tido parada, eu já tinha tido um monte de problema em relação ao tratamento. Isso é muito comum em pessoas queimadas, muita morfina, muita coisa. Então o corpo ele pode desenvolver às vezes câncer, ele pode desenvolver muita coisa que vai te afetar no futuro. Por causa do excesso de medicamentos. Nenhum médico vai dizer assim, olha, vai acontecer isso com você porque você se queimou. Não é bem assim. Mas uma pessoa que teve muito processo, então, se ela puder evitar mais um processo, melhor para ela. Então, engravidar em si podia, mas não dava muita garantia de vida. De sobrevivência. Porque nesse processo da gravidez ia acontecer o que de novo? Medicação, o corpo ia aumentar. Que foi o que aconteceu antes de eu engravidar, na verdade. Foi quando eu vim para São Paulo. O corpo ia aumentar, porque criança não tem seio. Né? Então,
Quando fiquei moça, criou-se o seio. Então a pele ela começou a querer rasgar, a querer esticar, ela Porque queria... ela não tinha mais mobilidade, Isso, aí ela precisa de espaço para isso. Isso. Entendeu? A mama precisa de espaço, o corpo todo precisa de um espaço. Então o sofrimento é muito grande para esse processo de desenvolvimento. Então você vai precisar estar sempre fazendo cirurgia. Tem algumas conhecidas que já foram até 55 cirurgias. Por causa do processo de, às vezes, de engordar, às vezes de ter um ligamento aqui. Então, assim, tudo que os médicos eles orientam é você não sofrer mais. Né? Evita isso. Né? Mas não impeça de... Então, se você vai esticar a barriga, vai desenvolvendo a criança. Exatamente. Então... Aí vai todo um processo. Também tem um processo de aceitação. Veio o terceiro milagre. Eu conheci algumas pessoas que já partiram porque não teve isso que aconteceu comigo. Queimadura, né? Infelizmente faleceram. Pele. Eu precisava de enxerto. E aí... Quem é que quer doar pele, né? Quem quer doar pele, né? Então, eu não tinha também tanta pele, né? Porque eu era magrela, tudo. Mas aí os médicos conseguiram fazer um enxerto das minhas pernas em mim mesma. E assim, aquele enxerto que você faz assim, fala, tem que dar certo. Porque não vai ter outra pele. Você tá entendendo? Sim. Tem que dar certo, porque o resto tá queimado e aquele pouco que tá sobrando ali é o que dá pra você usar. E aí fez os enxertos deram, não teve perda dos primeiros enxertos. Então toda essa pele que você vê, ela foi tirada das minhas pernas. Aí, tanto que isso aqui é mais a pele, isso aqui é uma pele da minha perna. Sim. Então isso aqui é uma costura. Você vê que tem as marcas, né? Então, não é mais a queimadura. Queimadura é isso. Enxerto é isso. Porque aquele vai grudar, vai criar veia, vai criar todo um processo. Então, às vezes, ele dá uma enrugada, tudo bonitinho, mas ele consegue segurar e te aceitar. Então, se vocês passarem a mão, veja, é muito macio, que é uma coisa que os médicos acham que fica muito... Esse é uma etapa. Se olhando assim, aparentemente não é macio. Não. Se Parece olha, áspero, né? Isso, é mas verdade. é uma pele muito boa, muito sedosa. No caso, é um acabamento que teve. E isso aqui é um dos melhores acabamentos que até agora tem. Essa pele. Isso aqui é uma pele assim que poucos conseguem chegar. Eu vou explicar também por quê. Aí chegou nesse processo. Meu corpo aceitou essa pele boa, né? Então fez o enxerto de mim mesmo. Em mim mesmo houve uma aceitação. Houve tudo que fazia em mim, os médicos falaram que era tudo muito aceito. Então foi muito fácil de trabalhar. E essa pele também, ela ficou tão macia que ela também consegue uma certa elasticidade, que é o que aconteceu com as mamas. Que o Dr. Camarota, ele fala assim, se hoje eu pegasse um paciente como você, na idade que você tá, eu não conseguiria fazer uma perfeição dessa nas suas mamas, porque o seio ele é mais flácido. Então, na hora que você põe o enxerto, não vai ter tanta... Mas como foi feito como criança, então se tornou uma coisa boa. Mas numa mulher adulta, a dificuldade é muito grande de você conseguir uma pele que fique tão perfeita. Esticadinha, né? Vamos dizer assim. E aconteceu essa coisa boa comigo também. Outra coisa que ele acha bonito também, a maneira de falar, foi o formato que os primeiros enxertos foi feito em Salvador. Que eles não conseguiram me fazer aquela boca, que ele fala aquela boca, conseguiram fazer esse contorno no enxerto também. Então queimou meus lábios, mas eles conseguiram manter essa boca. Então são coisas assim que você fala, tem todo um trabalhar de Deus. E quando chegou aos... E a sua força. E força, né? Isso não é minha. Não, sim, sabe? mas assim, a sua aceitação, isso, tá? a sua aceitação, uma força que é divina, que vem pra você. Isso, exatamente. Então faz com que as coisas vai acontecendo. Vai acontecendo. Gente, aí vocês falam assim, mas você sofreu em algum momento, em alguma internação, em algum processo? Nunca passei por psicólogo em relação a isso. Eu durmo, não tenho pesadelo. Você tem que ser a psicóloga. De mim mesma. E dos outros. E dos outros, porque
Porque assim, gente, eu tenho que falar, tá tudo bem, Uhum. né? Então, assim, é uma coisa tão boa que aconteceu que eu não tenho pesadelo com fogo, eu não tenho trauma com fogo. Adoro cozinhar feijoada, faço, eu gosto de fogo, adoro, sabe, churrasco. Eu não tenho esse trauma com fogo, porque poderia ter esse trauma, né? Sim. De, tipo, daquelas imagens, aquela Sim, coisa, sim. porque as pessoas realmente ficam com isso. Por isso que eu falo, não é nós. Assim, que é Deus. Eu vejo uma Maristela ali no hospital, você tá entendendo? Fazendo o que tem que ser feito. E eu vejo outra. Então, pra mim, ali era Jesus, tirou eu da cena pra que ele resolvesse. Sabe assim, entrou em mim e deixou ali resolver. O Espírito Santo. Sim. Mesmo fala assim, eu vou passar por isso aqui. Eu vou resolver isso aqui pra ela. E ela não vai lembrar, ela não vai ter esse sofrimento, ela não vai... Porque eu acho assim, eu falo, não, eu não tava ali não. A minha alma, na hora que o fogo desceu, a minha alma subiu e falou, fica aí, corpo, resolve o negócio. Depois, Depois eu deixo. entendeu? Acho que Deus fez assim, É. vamos tirar ela daí e ela não vai sofrer. Você tá entendendo? Então, assim, o fogo foi um plano de Deus na minha vida? Não. O fogo foi um plano do diabo na minha vida. Na minha vida, na minha família, né? Todos, né? Então, o diabo, ele tem um plano em destruir tudo que é, né? Então, ele tem esse plano sempre de destruir você. Mas Deus, ele tem um plano maior. Você tá entendendo? Tem aquelas historinhas que o pessoal fala assim, isso é castigo de Deus, não, negativo. Não Deus é não castigo. castiga. Deus não castiga. Deus não castiga. E Deus também não... Aí eu ouvi muito assim aqui em São Paulo, nos ônibus, e a gente ouve, porque o povo acha que a orelha, gente, deixa eu mostrar um pouco aqui. A orelha, eu sou chique. Quando eu quero ser surda para algumas coisas, eu faço que eu sou surda mesmo. Mas, né, então tem benefícios, eu acho que vocês conseguem, né? Sim. Né? Então, tem gente que pensa que eu sou surda. Aí quando eu desconfio que eu tô num ambiente que alguém tá pensando que eu não escuto, eu continuo não escutando. Então, eu já ouvi muita gente falar assim, castigo de Deus. E onde? Isso é tão normal. Mas castigo de Deus por Porque quê? isso, gente, para com isso, gente. É principalmente pessoas de, assim, não vou falar igreja porque eu não sei, às vezes a pessoa, mas quanto mais a religiosidade da pessoa, mais ela consegue olhar Sim. o problema do outro e dizer que é castigo de Deus na sua vida. Você tá entendendo? Então, assim, na adolescência, na infância, eu falava que era castigo de Deus, era pecado dos pais, sabe essas pessoas mais... Sim. Então, eu escutava muito isso. Você tem noção do que é isso? E aí eu falei, continuar fingindo que eu não tô escutando, pra eu ver o desenrolar da história, né? Então, às vezes é bom a pessoa achar que você não tá escutando, porque a sua orelha tá ali fechada, a pessoa acha que você não tá Sim. escutando, mas eu escutei tanta coisa. Ou então as pessoas assemelham assim que foi... Hoje em dia pensa assim, o marido. Isso é coisa de marido. Isso aí deve ter sido o marido que agrediu o ex-marido. Coitada. Tudo é coitada, aquela palavra, sabe? Então, as pessoas vão comentando no ambiente que você tá, como se você fosse surda. Aí, o que eu faço? Eu falo assim, vamos ver até onde vai. E aí, nessa hora, eu me defendo. Cada um tem a sua opinião sobre o que tiver que ser. Você tem problema em falar? Não. Você vai olhar pra mim e você vai ver se você vai ver a Maristela ou você vai ver uma cicatriz. Você tá entendendo? Eu acho assim, o Léo, os meninos que estudaram comigo, todo aquele povo de Macajuba, graças a Deus, Nova Cruz, eles não viam uma queimadura. Eu não tive problema no colégio. Eu não sofri bullying. Inclusive, Não tinha isso. lembra, Léo? Eu fui líder lá da nossa sala, lembra que tinha um Grêmio? Então, olha só, eu não sofri bullying. Né? Lembra disso? Eu fiz teatro em Macajuba, lembra do teatro? Então eu não tive. Auditório lá. No auditório então a gente não tinha esse negócio de tô com bullying, tô com isso, eu tô Pelo com amor aquilo. de Deus. Porque eu acho que você tem que mostrar o que tá dentro de você. Você tá entendendo? Não é o seu corpo, não é a sua aparência. Então, se eu não sofri, não é que as pessoas que é dessa cidade lá que eu tô falando, que às vezes os outros não conhecem, são tudo anjos. Não é isso. É porque você tem que fazer a sua história. Então, eu acho que aí o problema do bullying é o seguinte. O bullying é que não é um apelido, né? Você coloca um apelido, a pessoa não gosta, aí continua. Então, do bullying, quando ele olha pra você que vê que você não tá nem aí pro que aconteceu, tipo assim, não tá entre aspas, né? Tipo assim,
Eu sou Ela se normal, aceita, eu sou normal. Exatamente. Então a pessoa olha assim, Mas- se tiver de fazer algum bullying, ela nem faz. Tipo, Vai. não seria- Mas é isso que eu ia te falar. Então, lá em Macajuba, em Nova Cruz, em São Paulo, em todas as cidades que eu passei, em Salvador, eu ouvi as frases. Você tá entendendo? Então, existia esse bullying das pessoas, essa rejeição que eu já te falei, que teve gente que mudou de horário para não ter que conviver. Sim. Teve pessoas que, tipo, evitou aquele contato de eu estar no mesmo ambiente. Então, ali, eu entendo que é um bullying, uma rejeição a uma Sim. imagem, entendeu? Mas o bullying, ele vem assim, como que eu reajo a ele? Isso, exatamente. Eu não posso deixar de viver. Você tá entendendo? Uhum. Então é mais ou menos, eu não sofri hoje, sofri até hoje. Mas assim, não há aquele sofrimento aqui. Você Sim. tá entendendo? Você tem é como se fosse assim, uma estrada. Você passa, mas você não sofre. Comigo. Sim, Entendeu? Mas tem gente que não consegue passar. exatamente. Tem gente que passa pela estrada, mas vai sofrendo nas pedras da estrada. A pessoa não se aceita, vamos falar a verdade. É, Porque tem a verdade pessoas é aí, essa. quando tem algumas hematomas, cicatriz da vida aí, não se aceita. Uhum. É aí que dói mais. É isso Não que quer, porque a pessoa não é quer. isso que eu quero dizer. Então, assim, hoje quando eu quis falar com o Léo, eu falei assim, não, eu vou, né, eu que falei pra você, eu falei, eu vou contar pro pessoal, porque às vezes a pessoa tem essa curiosidade do que aconteceu. O que aconteceu foi essa tragédia com o cantinheiro, tudo. Aí depois a tragédia, ela não ficou ali, né, naquele dia, com aqueles 6 anos. Eu vou viver não sei quantos anos e eu nunca vou esquecer da cena daquele dia. Porque o ser humano, os meus amigos da vida, as pessoas que cruzam e que Deus vai enviar, eles sempre vão me perguntar o que aconteceu. Então, se eu consigo partilhar essa história, foi as pessoas que me perguntaram e eu repeti a história que me fizeram chegar até hoje e continuar lembrando quem eu sou. Você tá entendendo? Então, sabe aquela coisa, tipo, todo mundo que parou no ponto de ônibus, dentro do ônibus, que perguntou pra mim, ela sempre me faz voltar aquele dia. E aí eu escolho se eu vou chorar ou se eu vou ser forte. Mas assim, ó, a pessoa olha pra você, aí vê a queimadura, né? Vê a sequela. Lógico, que é a imagem, né? Nossa imagem, né? Sim. Então, só que aí até então, ela não sabe quando foi, Como foi? como foi. Quem foi? Então, aí quando começa a ver, porque eu era assim, eu já te conheço, Sim. mas assim, eu não sabia a história. E a gente não tinha. Mas assim, tempo. quando a gente começa a ouvir ela contar, aí a gente confirma que foi um milagre Exatamente. e que você é forte demais, que nem sua mãe falou. Minha mãe, e a minha mãe hoje em dia. Aí tive filho, né? Graças a Deus, minha pequenininha linda, maravilhosa, que foi mais uma força que eu fiquei 10 dias internada. E a emoção de pegar o filho e falar? Minha filho eu ostento. Tanto que eu fiz mais um, né? Filho eu ostento. Galera, ela tá grávida de novo. Quem disse que não podia? Pra quem disse que não podia, aí, ó. Podia, né? Os médicos ficam muito felizes, filho eu ostento, porque assim, minha filha é perfeita, maravilhosa, sem defeito nenhuma, inteligência, assim, que chama Jesus. Quando a minha filha, hoje de manhã, eu falei assim, filha, senta aqui. Eu tava passando pano, ela foi sentou no chão, né? Aí eu falei, filha, você não tá entendendo. Meu marido deu risada, eu falei assim, tu é minha filha, tu tem que usar inteligência. Mamãe mandou sentar aqui. Então, eu sempre... As mesmas coisas que eu ouço da minha mãe, aquela coisa boa, né? Que a gente tem que aproveitar tudo que a gente ouve. Fala, filha, tu é inteligente. Tá entendendo? Você tem que educar seu filho lembrando quem ele é. Você tá entendendo? Ele já pronto, mas fala, filha, você é inteligente. Então, você é minha filha. Né? Amor, tem que usar. Tu usa essa inteligência, minha filha. Tu é forte. Você é forte, tem que repetir. Então, hoje ela machucou o pé, né? Aí ela tava brincando, ela machucou o pé. Eu falei, filha, você é forte, vai resolver isso aí. Aí ela fala pra eu beijar. Eu falei, beija você, que seu beijo também tem poder. Né? Então, ela entende essas coisas, sabe? Meu marido morre de rir o jeito que eu falo, você tem poder também, filha. Beija aí que o negócio cura. Né? Então, às vezes, quando eu tô ocupada, que ela vem com o dedinho, né? Aí eu sempre beijo, ela sai curada. Mas essa magia de mãe mesmo. Né? Aí Até agora eu falo lembro pra... dele Mas também. você tá entendendo? Então, às vezes, você tem que mostrar pra outra pessoa, você também pode. Você tá entendendo? Você pode. Sim. Não é só minha filha, né? Que nem eu falei, uma pessoa que tá com qualquer problema que seja, você pode. A fé. Quando eu falo da fé, eu acho bem legal. A vida, ela te prepara coisas extraordinárias.
um ambiente da igreja lá, colega de grupo, vou falar da queimadura pra vocês entenderem o que aconteceu. Tá. Aí a colega falou assim, Maristela, você viu? Ele fez uma cirurgia, mas na época, você tem noção, Maristela, que é uma cirurgia? Eu falei, acho que tem. Você tem? Mas assim, pra você entender a dor do outro, como é que é aquela coisa? Que às vezes a dor do outro tá tão grande que ele esquece que você também sentiu aquela dor. Você tá entendendo? Então, eu falei, eu acho que tenho. Então tem essas coisas que você tem que trazer a realidade pra pessoa. Mas aí ela fez por uma maldade? Não, ela conviveu tanto comigo que ela não vê mais. Sim. Você tá entendendo? Então E olha a sua força, você passa tanta força. ela não viu mais nada. Então isso não é bom. A pessoa não vê bom. mais nada. Você conseguiu anular você conseguiu tirar a sua imagem de dentro, que é a verdadeira, e cobriu aquela imagem que você tem por fora, que é a sua imagem de apresentação. Porque a nossa imagem externa é a nossa apresentação. Excelente. A verdadeira tá dentro. Então isso é muito bom, gente. É muito gostoso. E sobre vocês, deve ter um monte de história boa. Né? Então, nossas histórias, elas são muito fortes, todo mundo é muito forte, sabe? Não é porque sofreu um acidente, não é porque... Gente, a gente passa por cada coisa, não importa a classe social, sabe? Então, é aquilo que você falou logo no início, né? Dá uma vontade de você querer que a pessoa saiba que você passou. Por quê? Porque você sobreviveu à situação. Então, assim, e o que foi que você passou? Não sei, mas você passou. Por uma força, né? Aquelas pessoas que gostam de ficar falando sem saber, né? Tipo, castigo de Deus, não sei o quê. O marido fez isso com ela. Não sabe a luta que ela passou. Deveria pensar direito e raciocinar um pouco, né, cara? Mas é normal, né? do ser humano. Mas é isso que eu te falei, é do ser humano. Normal. Às vezes é a cultura da pessoa, né? Porque às vezes é um ambiente que ela foi criada também. Não tô dizendo que foi pai ou mãe. É ambiente. Ambiente pode ser cidade, região, município, família, tudo. Então, amigos. Tem essa cultura, né? A religiosidade. Então, às vezes, as pessoas, elas acabam tendo esse tipo de... Por isso que a gente tem muito problema no mundo. Muito problema no mundo, porque às vezes a gente fica presa a essa cultura. Presa às palavras, né? Então, aí a gente acaba, às vezes, depositando no outro, né? Em você, em mim, enfim, qualquer pessoa, aquilo que a gente foi ouvindo. Sabe, foi ouvindo. O segredo é ser forte. Minha mãe que disse. Então, se ela falou. Funcionou muito bem. Tem que sair e arrebentar. Você comentou aqui que você teve parada depois de adulta, né? Eu tive um problema aqui de um tumor de ovário em 2008. Então, aqui em São Paulo, eu fiz tava linda de novo, gente. Fui internada para fazer a cirurgia, tudo bonitinho. E aí, nesse dia, aconteceu mais um episódio na minha vida, que ficou na história. Foi muito, muito forte mesmo a história. Eu tava com disposição, porque eu fui internada, mas eu tava bem, né? Então, no dia que eu ia fazer minha cirurgia, eu penteei o cabelo das minhas colegas de quarto, sabe? Fiz trança, tirei foto, né? Então, tava bem. Sabe aquele dia que você tá bem, né? As tragédias, elas não avisam você. Foi igual no dia do fogo, né? Lembra, gente? Então, elas não te avisam. Por isso que eu falo assim, gente, você não tem noção do que é a vida. Tem que ter noção do que é a vida. E agradecer por isso. E aí, eu penteei tudo. Aí, na hora o meu médico era o Alexandre. Eu adoro lembrar o nome dos médicos, porque eles não são médicos, eles são anjos, né? São pessoas extraordinárias. Se lembrar, né? Assim. Então, aí ele falou assim, veio a equipe dele, né, se apresentar, tudo, eu já tava na maca, minha irmã tava me acompanhando, que sempre me acompanhou aqui em São Paulo nas cirurgias e tudo, meu irmão também, graças a Deus por isso. E aí, ele falou assim, você tá bem? Eu falei, eu tô bem. Aí, estávamos entrando no centro cirúrgico, aí ele falou assim, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem. Dei tchau pras meninas do quarto. Aí ele falou assim, eu falei assim, eu tô com um pouquinho de dor de cabeça. Aí ele falou assim, fique em paz, minha querida. Daqui a pouco a sua dor de cabeça vai passar. Entramos. Aí quando eles aplicaram a anestesia, passou, né? Porque eu tive uma parada e quase não voltei. Então, gente, os médicos, eles não são todos. Mas eles fazem umas coisas assim que também é Deus. Que
que você não entende porque tem essas pessoas que eles resolvem salvar, porque eles resolvem salvar. E eu tive a parada naquela hora. Entrei, anestesia, tive a parada. Caraca. E aí não chegou nem... Então eles fizeram de tudo pra me trazer de volta. Em 2008. E aí conseguiram me trazer de volta lá. Mas a minha irmã disse que viu toda a cena, então ela entrou em desespero, que ela conseguia ver pelo, né? Eles tentando me ressuscitar. Procedimento. Isso. Depois eu fui pra semi-UTI e fiquei lá e eu ainda conseguia ouvir a voz, eu conseguia ouvir a conversa, eu conseguia ver eles me chamando de volta, né? Porque eles fazem esse processo do psicológico. E eles falavam assim, Maristela, a sua mãe tá aqui. Minha mãe tava vindo da Bahia. Acorda, volta. Então eu conseguia ouvir. Então na hora que eles fazem o processo, eles também conversam pra você voltar. E ali ele foi tentando trazer uma força, né? Ele falava minha mãe. E aí eu voltei. Então eu lembro muito bem de tudo que eles tentaram falar pra mim pra eu acordar. E eu voltei. Quando eu voltei, gente, fiquei revoltada. Em vez de agradecer, eu sou um estresse puro, gente. Não é isso não, tá? Sou um estresse. Então, eu operei embaixo, né? Quando eu voltei, eu tinha sangue aqui. Meu cabelo tava solto, então tinha tanto sangue que tinha saído pela boca, né? Nossa. E aquele sangue, aquela coisa, eu odiava sangue, sabe? Aquela coisa assim. E aí eu voltei tudo, eu não acredito que já tinha passado um bom período, já tinham anunciado no quarto que eu tinha morrido, né? Porque uma colega também fez a cirurgia e viu eu tendo problema, então ela disse no quarto que eu tinha morrido. Então já tinha se espalhado que eu tinha morrido. Eu voltei, né? A defunta cheia de sangue. Aí minha irmã vai no corredor, a maca me levando pro quarto, e minha irmã falou assim, Ana, mas por que ela tá sangrando, né? E eu, em vez de agradecer que voltei, ai, não fala, limpa! Brava. Brava? Mal agradecida, né? Eu não queria ver o sangue, então, mas eu não sabia que eu tinha tido uma parada, né? Então eu não sabia que eu tinha morrido e voltado, então eu tava preocupada que eu tava suja. Né? Tava o sangue em cima, O que sangue você não aqui, esperava. tipo assim, não, mas não era embaixo? Como é que eu tô aqui sangrando por cima? E eu sangrava por cima, tipo, eu cuspia sangue, entendeu? Mas você é forte mesmo. Gente, eu era terrível também. Eu sempre fui muito sistemática também nos hospitais, nas coisas, né? E aí o pessoal falando, vamos limpar, vamos fazer o que a nervosinha tá falando, né? E minha irmã muito paciente com isso, agradecida. Tenho certeza que ela tava torcendo, agradecendo. Ela falou, vou limpar o sangue, eu acho, né? Ela viveu, né? Então eu acho que era esse sentimento. Isso é muito bom, né? Como que é o nome da sua irmã? É a Valda, Luzivalda. Então, assim, eu tenho certeza que naquela hora ela tava vibrando por eu ter voltado, mas eu tava preocupada com o sangue. E aí depois eu fui conversar com o médico, né? Porque que eu fiquei com esse pondo sangue, ainda pus sangue por uns 15 dias. Sempre que eu ia cuspir, eu colocava sangue. E aí eu conversei com o médico. Eu falei, mas por que eu fiquei pondo sangue? Por que vocês fizeram assim? Ele falou assim, Maristela, eu quero que você entenda uma coisa. Quando a gente tá com paciente, a gente podia ter quebrado todas as suas costelas. Porque as suas costelas a gente podia consertar depois. Mas a gente tinha que trazer o teu coração. Que a gente não podia consertar depois. Gente, eu saí daquele consultório. Então ele disse assim, que ele fez o que tinha que fazer. O impulso é tão grande da massagem cardíaca, que foi tanta, que por isso que eu vomitava sangue. O sangue foi por causa do procedimento. Exatamente. Muitas das vezes Pra tentar a massagem forte. que ressuscita quebra muitas costelas, velho. Entendeu? A força da mão aqui Pra tentar da pessoa trazer. pra Então trazer, é descarga em cima de descarga. muitas vezes quebra costela. Muitas das vezes. Aí eu falo aquilo, eu falei, então esse médico estaria disposto a me quebrar todinha. Mas botar o coração pra Mas funcionar. fazer esse coraçãozinho de volta, gente, ser médico, SUS, olha aí, tá vendo? Eu sou. Isso Fala mal do SUS. Fala mal do SUS, gente, tem pessoas maravilhosas que faria de tudo pra te trazer de volta. Você tá entendendo? Então como é que você escuta isso do médico? Eu ia reclamar de sangue. Eu falei, só tô pondo sangue e os outros que ele deve ter quebrado a costela. Pra trazer de volta. Isso você tá entendendo? Então os médicos, eles têm... Aí veio o camarota, que é o outro médico, eu tive uma outra... não sei se foi uma parada, gente. Porque eu também não entendo. Quando eu volto de outro jeito, então eles contam aquilo. Ele só falou que eu tive um problema muito sério.
E aí eu tive um processo de arritmia de novo em 2014, né? Na cirurgia. 2013 para 2014 foi o final. Foi essa cirurgia, então eu tive um problema muito grande. E ali eu vi que eu ia morrer. E, gente, eu era da igreja evangélica já. E tive um problema grave ali na cirurgia, mas foi uma coisa de Deus também. Minha irmã estava do lado de fora mesmo, minha irmã esperando a cirurgia. Entrei de novo bem para fazer. Eu já tinha feito 2 cirurgias, então eu tinha que pegar e fazer uma reposição aqui, que eles tinham tirado a pele. Chama degola, isso aqui eles cortam. Tira aquela pele que você conheceu lá na Bahia. Aquela pele que eu tinha na Bahia não é a mesma agora. Então eles tiraram a pele velha, fizeram um alongamento e tiraram pele da mesma perna que já tinha sido operada em Salvador. Em cima do mesmo enxerto, e que houve uma aceitação de novo, que também é raro você conseguir tirar um enxerto em cima do enxerto. E ele conseguiu aqui em São Paulo tirar um enxerto em cima do enxerto para que eu não tivesse mais uma marca. Que ele podia ter tirado de outra parte, mas ele falou, não quero que ela tenha... Pra ficar no mesmo local. No mesmo local. Então ele conseguiu fazer um enxerto em cima do enxerto. E nesse processo aqui, na hora que eu entrei para a cirurgia, eles descobriram que na degola, no primeiro processo, eles tinham cortado um nervo. E aí eu não voltaria. Não é que eu ia morrer, minha cabeça não ia ter movimento. Então só vieram descobrir que eu estava sem um movimento na hora de fazer a segunda cirurgia. Que é essa brida que tem aqui, que foi uma nova reposição para eles tentar trazer um movimento de volta. Porque aí eu ficaria num estado vegetativo. Então eu fiz uma cirurgia que eu sonhei em fazer. O Edinaldo até me ajudou, um amigo da Bahia. Fui na secretaria, defensoria, ameacei chamar a polícia, porque os médicos eles se recusavam a fazer essa cirurgia em mim. E eu queria muito fazer essa cirurgia porque eles falaram que eu ia para cadeira de roda, porque conforme o tempo a minha coluna ia puxando, então o risco era grande a fazer essas últimas cirurgias. E aí não teve nenhum médico, gente, nenhum médico que quis fazer minha cirurgia aqui em São Paulo. Eu tinha convênio, não quiseram. Eu fui pro hospital aqui de Taboão, recusaram. Fui pro hospital das clínicas, foram 16 médicos na minha frente. 16 médicos. Falou assim, Maristela, entenda uma coisa. Você teve uma parada, você já teve um tumor, você tem um prolapso no coração e você já teve muito problema. Nós não vamos fazer sua cirurgia, porque se a gente fizer, você morre. E eu respondi para aqueles médicos, vocês não são Deus, eu vou fazer essa cirurgia. E aí eu fui para a Defensoria Pública da União, aqui em São Paulo. Cheguei na Defensoria Pública da União, a defensora que me atendeu, a Mônica, na época, a doutora Mônica, ela falou assim, Maristela, o que você está querendo não existe. Os médicos disseram que não vão fazer. Você entendeu? Você tem que aceitar que as pessoas tenham sequela e conviver com a sequela. Tem pessoas que não têm uma perna e convivem. Eu falei assim, mas eu não tenho problema com a sequela. Eu só não quero ter mais uma sequela. Tem mais problemas. Mais problema. E aí, ela falou isso pra mim. Aí eu respondi pra ela assim, olha, a senhora disse que o que eu tô querendo não existe. Se eu estivesse diante de um rio e não tivesse uma ponte, e eu quisesse passar, eu faria uma ponte. Eu vou fazer essa ponte. Ela respondeu, falou assim, então você é a sua própria advogada. Eu falei, sou. Fui para a Secretaria da Saúde, no centro de São Paulo. Cheguei cedo, o Edinaldo me acompanhou. O Edinaldo se arrependeu, né, Edinaldo? Um amigo. Aí, Edinaldo. Se arrependeu, tadinho. E eu fui para a secretaria. E chegou na secretaria, eu queria falar com a chefe da secretaria. E lá eles não deixaram eu entrar. Levei água e bolacha. E eu era um anjo, né, Edinaldo? Era um anjo. Mas quando eu quero algo, eu não sou um anjo. Você entendeu? Eu sou guerreira, é diferente. Aí eu cheguei lá e eles falaram assim que não tinha como atender, não sei o quê, sabe? Porque eu já tinha ido pra defensoria, já tinha... Aí eu falei assim, ou me atende, ou eu vou tirar a roupa e vou chamar a emissora de TV. A gente já era da igreja. Ele não falou, vou tirar a roupa. Ele ficou sentado. Eu não ia tirar a roupa. Você tá entendendo? E eu vou fazer um escândalo, mas eu quero ser atendida.
Você tá entendendo? E os seguranças ali em pé olhando assim, o cara olhando, pensei, daqui a pouco me joga pra fora, né? Aí eles falaram assim, não, a senhora, a doutora não chegou, a chefe, né? Tudo, não vou falar nomes aqui, né? Mas o seu nome, debochei do nome da mulher, por isso que o sistema não vai, por causa do nome e tal. E aí eu tô naquela luta toda, passou uma pessoa extraordinária, que foi um anjo, que o anjo passou. Mais um anjo. Um anjo passou. E passou por mim, me viu brigando, fazendo barraco, então se informou lá em cima de quem se tratava aquela pessoa lá embaixo. E aí o segurança me chamou pra subir. Eu falei, pô, vou me jogar lá de cima, porque você, né? Fiz tanto barraco que falaram que era pra subir. Mas a pessoa não tinha chegado. Aí eu era muito arisca com isso, né? Porque você briga e você tem um retorno também da briga, né? E aí eu fiquei com medo de subir, mas fizeram questão de eu subir na secretaria, lá no centro. E subi, o Edinaldo ficou embaixo, do lado de fora, esperando. Chegou lá, já o Rony me oferecendo uma água, uma bolsinha, mandou sentar, me acalmar. Tudo bonzinho. Eu falei, se tiver veneno. Porque eu tinha feito barraco de verdade, você tá entendendo? Então eu tava arisca, porque eu não tinha entrado no lugar assim. Eu não Tem tinha... como mudar assim, as coisas. Sem advogado, sem tirar roupa, sem fazer, sem ter imprensa, então você fica, né, arisca. Aí ela veio, uma senhorinha, gente, baixinha assim, né? E ela veio e falou assim, eu vou te ajudar. Eu falei, viu o julgamento visual? Eu ia me ajudar. Senhorinha mesmo, assim. Aí eu falei assim, tem um monte de gente que já falou que vai me ajudar e toda hora me ajudar, eu não quero água não, quero nada não, eu quero falar com fulano. Ela falou assim, você consegue me ouvir? Aí eu falei assim, consigo. Ela falou assim, você quer ajuda e eu vou te ajudar. Eu sou a pessoa que você tá procurando. Aí eu, mas como disseram que não tava, ela falou assim, quem você está procurando não é a que vai te ajudar, sou eu que vou te ajudar. Aí eu falei, caramba, né? Quem você tava procurando ia ir até ela. E vamos se dizer que não ia bem resolver, você tá entendendo? Ela falou assim, Maristela, eu me chamo doutora Thaís. Eu tenho uns amigos que são médicos e eles adoram pessoas assim como você, que tem essa força. Eu só preciso que você me dê um tempo de eu fazer uma ligação e em 3 dias eu te dou a resposta. Eu sabia aquela história. Você precisa confiar em mim. Eu vou te ligar. Aí eu acreditei, sabe assim, me deu a bolsa de presente, tudo. Aí fui embora, já tinha feito barraco. Disse que tinha levado bolacha pra passar o resto da vida lá na frente da secretaria. Tu acha que a bolacha sobreviveu por muito tempo? Mas eu disse que tava preparada. E fui. Gente, acredite se vocês quiserem. Eu tava vindo na Estação Socorro. E ali eu tava com tanto problema já de tentar resolver INSS, porque tinha um monte de problema pra resolver. Eu sentei na estação e comecei a chorar. Eu comecei a chorar. E aí o segurança ficou me olhando, ele disse que pensou que eu ia me suicidar na linha do metrô lá na Estação Socorro. E nisso meu telefone tocou. Era essa mulher. Aí ela falou assim, Maristela, tudo bem? Eu falei, não tá nada bem não. Ela falou assim, teu Deus é grande. Falou isso já comigo na ligação. Nossa. Aí eu falei, então eu quero ver. Aí ela falou assim, Maristela, você vai ser internada amanhã. Internada? Tipo assim, sem exame, sem aquele processo, sem aquela coisa toda que faz pra operar. Maristela, vá pra casa, prepare a sua bolsa que você vai ser internada. Cheguei a falar pra minha irmã, como assim vai ser internada? Do nada. Tá doida? Eu juro, a mulher ligou, falou que você é internada. Aí a gente foi, né, que foi aí que a gente conheceu o Dr. Camarota e o Vitor Boriardi, que era o diretor do hospital que conhecia ela. E aceitaram fazer essas cirurgias que fizeram, e graças a Deus, que foi aí que eu tive Aí teve o problema. da arritmia. Aí o que aconteceu? Aí o Dr. Camarota, na hora que ele descobriu que tinha passado por uma situação que eu não tava voltando, e eu comecei a ter problema respiratório, que é cardiorrespiratório, eles tentaram abrir aqui a traqueia para eu respirar, né? Então ali eu vi a morte. Ali eu vi a morte como eu nunca tinha visto antes. Né? Ela já tinha vindo, mas não tinha visto, porque eu não estava acordada, né? Estava inconsciente, mas ali eu estava consciente. E ali tinha um monte de médico em cima de mim, e a minha respiração começou, né, a faltar. Meu corpo, ele arremessava, mas com aquela vontade de respirar. E aí eles viram que eu tava já tendo um processo de arritmia, né? E aí ele começou o médico começou a passar a mão no meu cabelo. Era grande. Começou a passar a mão no meu cabelo. Falou, a gente vai fazer de tudo pra te salvar. A gente vai fazer de tudo pra te salvar.
me acalmando e os outros tentando procedimento, né? Uhum. Aí me amarraram tudo pra conseguir segurar o corpo pra poder fazer com que eu respirasse. Então eu tava ouvindo, mas não podia falar, mas eu estava... E ali, gente, passou um filme na minha cabeça. Não tinha ninguém ali pra saber que eu ia morrer. Minha irmã tava lá fora. Só ia chegar a notícia. Você tá entendendo? Então eu já era adulta, eu já tinha consciência de que eu tava numa situação de vida Você e tava morte. pra fazer uma coisa boa, É. assim, Exato. né? Mas quem está lá fora, quando você está na vida e na morte, você só vai receber uma notícia. Não sabe a luta que você está ali. Então eu não conseguia falar, eu só conseguia ouvir. E aí o doutor Camarota, ele colocou de joelho na UTI e falou assim: Deus, essa menina não pode morrer. Essa menina não pode morrer. Um médico. Você tem noção do que é isso? Nossa. Ele é o chefe. E ali eu falei, caramba! Eu não posso morrer! Realmente eu não posso. Aí eu olhei assim e disse assim pra Deus, juro pra vocês, oh Deus, eu sou doida mesmo. Falei, ai Deus, muito obrigada. Pelo menos eu vou morrer na mão de um monte de homem bonito. Apaguei. E voltei, né? Depois já feita a cirurgia. E aí ele falou, Maristela, nós tivemos um problema com você. Ah, achou que eu não tava vendo? Então, Maristela, a gente vai parar as cirurgias por aqui, porque a gente tá entendendo que você é perfeita e se você, por causa de uma cirurgia, eu tenho essa cirurgia aqui pra fazer. Tem uma brida. E era essa a última que eu queria fazer, eu fiz 4. Ele falou assim, olha, eu fico pensando que se eu for fazer a cirurgia em você na mão, né? É uma mão que você usa, mas eu posso perder a tua vida. Então, eu vou fazer de tudo para transformar o teu rosto. Eu não quero nunca que você pare o tratamento, mas a gente pensa nessa hora. Então, o que você precisava, a gente já fez. Entendeu? Esse doutor aí é um meio que ele fazia como se fosse uma experiência, alguma coisa do tipo? Não, hoje ele é atual médico ainda do Hospital do Tatuapé. Não faz uma experiência. O meu caso foi pra ele assim uma história muito bonita que chegou pra ele, porque eu soube depois que ele foi adotado também. E aí falaram pra ele que eu tinha uma força muito grande, eu acho que foi a doutora Thaís, entendeu? E aí quando eles me conheceram, o doutor Vitor e o doutor Camarota, eles sabiam que iam receber uma pessoa que tinha sofrido um acidente na infância e que já tinham passado em torno de 17 anos para 18 anos, e essa pessoa precisava fazer uma nova cirurgia. Ah, e ele ficou sabendo de toda a história? Sim, todo o prontuário vai, tudo bonitinho, porque a doutora Thaís ali pegou aquelas informações para poder apresentar a causa para esse médico, se ele ia aceitar. Ele é SUS, não existe, não foi uma quebra de barreira, foi alguém que aceitou. Eu tinha todo um encaminhamento médico, entendeu? Eu tinha todo um preparo para isso, só que... Ele se identificou e facilitou dele aceitar. Foi o doutor Vitor e ele que me receberam. Ele falou assim, a gente precisa conhecer essa pessoa e explicar para ela se ela está disposta. O que acontece? Por que os médicos rejeitam? Às vezes não é que eles rejeitam. Eles tentam dizer para você, você tá ótima. Você tá entendendo? Por quê? Pegar uma pessoa que sofreu uma queimadura na infância, sobreviveu e tudo, e deixar ela viver a vida 18 anos, viveu, trabalhei, eu sempre trabalhei, tive minha vida, namorado, festa, enfim, estudei. E aí você pega uma pessoa e põe ela de novo dentro de um hospital para viver o mesmo procedimento da queimadura no ambiente de queimado, o choque emocional é muito grande para essa pessoa e a recuperação dela é quase zero. Por quê? Porque eu vou viver tudo aquilo que eu vivi. Então, na consulta, ele falou assim, você tá preparada? Porque quando a gente te colocar aqui dentro, você vai ver tudo que você viveu. Você tá entendendo? E se a gente precisa saber a que nível é o seu psicológico. Porque poucos conseguem fazer uma cirurgia, depois de tanto tempo, a nível de arrancar a pele e trocar a pele. Então, é tipo assim, é um procedimento que eles causam uma lesão em você para depois... Essa que você fez aí é que tirou tipo a pele que pegava, é isso? Isso, eles fez esse corte, tem aqui, ó, e tira toda essa extensão, tirou tudo isso. Aí eu fiquei, eu não lembro se foi 15 ou 30 dias lá, num processo deitada de hiperextensão, para depois eles poderem fazer a nova reposição de pele. Então você ficou sem pele esse tempo todo? Isso, eu não lembro se foi 15 dias, não lembro. Eu sei que tem um período que eu fico lá, aí ela faz aquela
aquela camadinha, aí ele vem e cobre. Meu Deus. Então, é mais ou menos causar uma lesão, tratar a lesão. Esperar o Isso. corpo tentar se recuperar, Isso. é a hora que ele vem com a outra. Isso, aí depois que ele faz isso, no meu caso, como é pescoço, que é uma região, o doutor Camarota fala, Maristela, pescoço só tem um, então a gente tem que fazer que dá certo. Então é outra raridade de fazer o procedimento no pescoço, nas cordas vocais e tudo mais. Então tinha que dar certo. Né? Aí foi mais ou menos esse processo também que eu passei. E aí depois que põe a pele, você tem que ficar de novo na mesma posição, para que os seus vasos sanguíneos traga aquela pele e segure e faça essa pele nova. E crie novas... Sela tudo e traz ela de volta para você. Então houve essa aceitação, houve essa perfeição de novo. E ali eu consegui também... umas amigas que depois eu vou compartilhar, que eram minhas colegas de quarto, viu a força. Enquanto elas tomavam morfina de pirona, pra mim tava tudo ok. E você não pode ter reação, choro, emoção, nada. Lembra que eu falei que se mexer, a pele não gruda? Então você fica lá quietinha, acabando com sua coluna, tudo doendo, e não pode mexer. Se você não colaborar, Você nada morre. vai dar certo. Apodrecer, você morre. Então eu consegui de novo. Aí eu lembro que eu tinha vontade de chorar, mas eu não podia chorar. Não podia chorar. A Bíblia estava do lado e eu não podia pegar. Porque a Bíblia ali não podia ter nenhum contato com nada, porque tem bactéria. Então tem um arco que a gente fica sem roupa, né? Com essa pele aberta. E aí fica um arco assim, o lençol fica em cima do arco. Tipo um cesto, sabe assim? Então você fica dentro daquilo ali para se proteger. Mas, e ali eu também não, eu tinha vontade de tudo, mas também não podia ter reação. Deus enviou um anjo também ali no hospital, que um dia ele subiu, disse que soube de uma moça e que quis ir lá pra ler uma palavra pra mim. E aí ele entrou no quarto, que ele era um enfermeiro, e aí passou todos os dias aí ler pra mim. Porque a minha força era o que ele lia. Não é pra você ver como é as coisas, né? Ele não era meu enfermeiro, ele quis conhecer a pessoa que estava ali. Então tem tudo isso, né? E eu não chorava. Aí um dia a minha colega falou assim, Marissa, você não chora, né? Eu falei assim, chorar não vai resolver. Você tá entendendo? Não vai resolver. Agora não é hora de chorar, agora é hora de aguentar. Se eu inventei, ele tá aqui. Se eu fui na secretaria, queria tirar roupa, queria isso. Então é hora de você ter que suportar aquilo. Então tem coisas na vida que você tem que assumir as suas escolhas. Entendeu? Porque todos falaram de todos os riscos que eu ia correr, que eu ia passar, que ia ser difícil, que eu poderia não sair, mas eu quis, né? Então, graças a Deus foi aí que eu conheci o Itaú Cultural, que o Camarota me indicou para que ajudasse a falar sobre isso, ajudar outras pessoas a escrever alguns textos. Às vezes eu ficava horas falando com os pacientes lá na entrada, né? Não cheguei a trabalhar lá porque eu acho muito longe da minha casa, mas é um trabalho que eu gosto de fazer. Sempre que alguém precisa, sabe? Ou que alguém sofreu alguma coisa que eu puder ajudar também. Tem o Anavic, que é um projeto que a nossa querida Alessandra criou. A gente se reúne também. Eu não estou me reunindo ultimamente, mas a gente tem uma reunião anual de pessoas que sofreram, né? Queimadura de todas as maneiras, enfim, por fatalidade, por agressão, né? Então são histórias, cada uma está na sua etapa, que é aquilo que eu falei para vocês. Cada uma tem a sua etapa, né? Umas ainda tá no processo de aceitar, outras talvez nunca vai aceitar, né? Porque muitas foram uma agressão, então vem aquela parte de não aceitar que alguém que te ama te fere, né? Então tem todas essas etapas na vida, né? Outra coisa, acho que mais fácil para aceitar também, acho que é mais fácil. Não que não seja também que a pessoa não vai aceitar. É que ela foi criança, né? Sim, com 6 anos, isso ajudou bastante também, né? Isso é uma coisa que ajuda muito em relação à imagem. Mas as pessoas sempre falam isso também que você falou. O que acontece? Se hoje, que já eu tive uma oferta de um tratamento, que hoje em dia tem a pigmentação, né? Você faz a pigmentação, então você traz a tonalidade da pele. No meu caso, a minha pele é muito boa para pigmentação, porque ela tá tão macia que talvez a pigmentação apague totalmente, né? E aí você nem perceba que eu tive uma queimadura. Fiquei super feliz quando eu recebi esse convite de fazer esse trabalho modelo, que é um trabalho modelo, é muito caro isso, poucas pessoas têm acesso, mas eu tive esse acesso. E aí eu fiquei feliz, empolgada, tudo, falei, pronto, vou. Aí quando chegou o dia de ir,
eu falei assim, eu não vou me reconhecer. Porque eu não vi outra Maristela. Você tá entendendo? Então eu sou isso. Eu não sou aquilo que vai... Você não quer apagar. Não é Totalmente. nem que eu não quero. Eu só assim, eu vou olhar no espelho, cadê eu? Porque de criança eu tô vendo a mesma imagem. Então, aquela outra pessoa que vai ser colocada aqui não vai ser, sabe assim? Eu falei, aí eu vou ter problema, que eu vou falar assim, mas não tava vendo eu todo. Gente, eu fiz luzes no cabelo. Então fui no caixa eletrônico, depois que eu fiz as luzes, eu me assustei quando eu me vi. Então imagina apagar tudo isso. Você nunca pintou o cabelo e se assustou depois. Eu olhei e falei, quem é que tá atrás de mim? Era eu mesmo. Então a sombra, sabe, da imagem. Faz Então sentido. eu me assustei de verdade. Eu olhei no caixa eletrônico, eu pintei o cabelo. Então tem isso, gente. E foi assim, e a luz também foi uma coisa tão doida quando eu fiz, que eu falei assim, aí a luz ficou bonito, né? Mas contornava com a minha cicatriz, eu não era mais, pra mim era leoa. Eu não quis as luzes, eu não gostava mais. Então eu vi que não importa, não é a questão do preço, daquilo que as pessoas te oferecem, tá entendendo? Muita gente ofereceu muita coisa no meio do caminho, né? Mas aí eu falei, a USP, às vezes, algumas pessoas da USP também entram em contato para fazer um tratamento também, porque tudo é experiência, né? Então eles gostam dessas pessoas para melhorar a vida de outras também, né? E aí ofereceu, me empolguei. Mas quando eu vejo que eu corro esse risco de perder a minha identidade, aí eu falo, não preciso disso. Mas eu torço para quem precisa. Você tá entendendo? Eu quero que quem deseja isso, faça isso. Que a ciência avance mais e mais e mais. Entendeu? Mas eu cheguei àquilo que eu acho que a pessoa quer chegar. Sabe? Vida, relacionamento, trabalho, filho. Então, assim, só pode chegar no dinheiro. Isso você já tem hoje, né? Entendeu? Então... Já tem, já é casada, família. E assim, e Deus colocou pessoas boas no seu caminho. Exato. Que assim, que às vezes não colocou em outras ainda. Em outras. Mas eu acredito que vai chegar. E você pode ajudar com isso, não pode? Exatamente. E aí, sabe, eu posso ajudar. Olha, tem isso, existe isso. Se você procurar, porque já me procuraram, faça isso se você tá se sentindo assim. Você tá entendendo? Existe, por exemplo, você não tem condição de pagar, então essas clínicas caras, eles fariam de tudo para ter uma pessoa assim. Sim. E às vezes as pessoas não sabem. Porque eles conseguindo fazer um trabalho legal, a grana que eles vão ganhar depois, Sim. em cima de cuidar de várias outras cicatrizes, que não é provocada só pelo fogo e tudo, é muito grande. Então não é só um benefício você receber, você muda a vida de muita gente, entendeu? Mas foi a questão da identidade. Eu falei, não, eu sou a Maristela. Tá tudo bem. Ô Mari, então, a gente tá caminhando pro final, porque gente, a história é grande. É verdade. A gente já tá com 1 hora, quase 1h40 falando. Ai, gente. Passa voando. Quando passa a história é interessante, passa voando. Então, eu queria caminhar pro final agora. E assim, queria... Tipo assim, o que você me falou que estava trabalhando em questão de um livro, não foi? Gente, o livro, eu já aí, escrevi ele, na verdade, 2 vezes. Eu tive problema que eu perdi o pendrive, da outra vez eu dei uma cópia que eu tinha, essa do pendrive, e foi, né, ela se perdeu de mim, a pessoa acabou não conseguindo me devolver essa cópia. E o segundo livro, gente, eu escrevi em torno de 20 páginas por dia. Meu computador deu pane e eu não tinha salvo. Né? Então, aí você fala, começar tudo do zero, né? E aí hoje em dia tá na era de canal de YouTube, né? Essas coisas todas. Gente, eu não sou muito inteligente para essas coisas de mexer na internet. Eu gosto de papel, caneta, escrever essas coisas. Então, muita gente pergunta, por que você não faz um canal? Por que você não ajuda pessoas? Por que isso? Por que aquilo? Gente, eu não fiz, mas eu tenho essa vontade. Então, talvez um dia eu venha fazer, que eu acho que é mais fácil hoje em dia a comunicação. As pessoas conseguem... Pela internet. Isso, tá mais fácil. Tive uma proposta agora de uma editora para eu escrever, né? Mas eu não faria uma coisa tão longa, tão assim. Eu escreveria um pouco menor, histórias mais curtas, sabe? Para que ajude. Então, eu tô projetando trabalhar isso agora, né? Que eu tô em casa, então, com as crianças na escola, e eu tô projetando viver isso agora, né? Conversei com meu marido, eu falei para ele, olha, estão me cobrando muito isso. E a gente tem um problema, não dá pra deixar pra depois.
Então, gente, eu tô, vamos dizer assim, há 25 anos deixando para depois, né? E talvez Deus queira muito que eu deixe isso. Seja para minha filha, para as minhas filhas, que é uma menina também, eu acho que é uma menina, né? Então, eu acho que elas vão precisar dessa informação, desse conteúdo dito pela mãe delas. Tá. Entendeu? Você acha que vai ser uma menina? Não, a médica falou que é uma menina, mas É a uma gente menina. tá assim E meio... o nome? Tem nome? Então, Emanuela. Por quê? Ia ser Emanuel por causa de Jesus, né? Então, como a gente diz que é uma menina, então vai ser Emanuela. E a outra, o nome? É Mariângela, quer dizer... Mariângela? Isso, Maria mais anjo, né? Então, tem essas relações que eu gosto de dar o nome dos meus filhos para agradecer a Deus. Tem que ter um significado, né? Não, nesse sentido. Então, nega, fala aí pro povo assim, uma pessoa que quer desistir da vida, o que você tem a dizer? Gente, depois de você escutar tudo isso, a única coisa que eu tenho que dizer pra você, que tá aí do outro lado da linha, é que, da linha do vídeo, enfim, é que você é forte. E se você tá desistindo da tua vida, é porque as pessoas, as circunstâncias, o que cruzou o teu caminho, talvez não te disse isso. Se você já passou por tudo isso, chegou até aqui, tá assistindo a gente, você é forte. Você é muito forte. Então, viva isso. E entenda que problemas... Todos temos. Entendeu? Então, não do sei... milionário ao morador de rua. Eu tenho uma cicatriz na pele. Que isso impacta o mundo e as pessoas. Mas talvez a sua cicatriz esteja na alma. Mas ela também tem tratamento. E esse tratamento é você descobrir que você pode regenerar a si mesmo com a força que você tem. Entendeu? Quebre as costelas, mas salve o seu coração, salve a sua mente, salve o que tiver que salvar. É a frase do doutor. Do doutor. Muito bem. Vai doer, mas você consegue salvar, sabe? Então isso é... Muito legal. É muito bom. Vai doer, mas vai passar. Vai doer, passar. vai passar. Vai passar. É isso mesmo. Gente, foi muito bom. Ô, Mari, Me empolguei. Não, então eu vou ter que dar uma saída, meu parceiro também. E você também que tá, o esposo, né? Como que é o nome? Manda um abraço pro esposo. Meu Manda um marido beijo pra maravilhoso, José Casimiro tá lá. Né? Ele tá com a filha dela que não pôde vir, e aí ela tem que voltar Não, tá pra com o lá. Valmir, o pai da neném, que é o esposo diferente. Deus me deu a chance de ter 2 maridos bons, né? Os dois tá junto? Não. O Valmir é o pai da minha primeira filha, que hoje tá cuidando dela. com ela. Que é uma pessoa assim... Tá. que Sua Deus filha colocou no tá meu com seu ex-marido, o pai Isso. dela. E a gente, hoje em dia, a gente teve muito problema, né? Mas de casal, de desentendimento. Todos têm, Mas a gente tem essa convivência boa com a menina, de dividir, né? Quando precisa, ele sabe que eu vim. E o José Casimiro, que é uma pessoa maravilhosa que Deus colocou na minha vida. Assim, tá sendo lindo, maravilhoso. Meu cabeça marrom, né, gente? Não é cabeça branca, é cabeça marrom, né? Nós temos 20 anos de diferença de um pro outro, né? Então, a gente colocou o apelido dele cabeça marrom, né? Que é o velho da lancha. Né? Então... Porque não tá a cabeça branca ainda, né? Não é que ele é moreno, aí a gente brinca que é o velho da lancha, mas é cabeça marrom, né? E a gente se dá muito bem, graças a Deus, em relação, né? bom, A filha, ao passado, ao presente, a aceitação também de tudo, né? Então isso é muito bom quando a gente encontra, né? Exatamente. Então, Mari, é o seguinte, a galera de esse vídeo vai rodar mais pra lá, Nova Cruz, Macajuba. Bosa, né? A galera lá da minha cidade, a gente citou aqui alguns nomes, né? A Meire, que Sim, é... a Meire, tal. né? Que... O atual prefeito, Luciano, que um amigão, uma pessoa maravilhosa. que tá fazendo um bom trabalho lá também, mandar um Exato. abraço aí também. Cristiano Silva, eu acho que ele deve... Eu falo com o Cristiano. Ele deve publicar alguma coisa do tipo que ele já publicou no meu canal aí. Cristiano é maravilhoso. Manda um abraço pra todos, É né? uma pessoa extraordinária, né? O Cristiano, E um assim, exemplo também lá. Eu quero deixar aqui um parabéns pra você pela sua Obrigada. força. Obrigada. A sua mãe é uma mulher de Deus. Maravilhosa, Antônia, que eu amo Uma muito. mulher de Deus, pelo que você falou aí, porque assim, ela teve a visão, ela socorreu, ela suportou tudo. Sim. E aí depois que ela foi desabar. Exatamente. E hoje, até hoje ela não desaba. Toda vez alguma coisa ela tá ali, lembrando da força. Então, né? parabéns, é uma mulher de Deus e você pela sua força. Exatamente. O que ela falou, de tanto ela ser uma mulher de Deus que ela foi verdadeira com você. Você é forte, você é forte. Exatamente. E assim,
Quem é que tem 11 filhos e pega filho solto? Meu Deus do céu, Né? Bem poucos. Bem pouco. Hoje em dia, não tem. Não tem, não é. Hoje em dia, não tem. Pegou uma É responsabilidade muito assim, difícil, enfrentou né? o mundo. Muito difícil. Ela enfrentou tudo que ela podia. Vixe, se alguém falar de mim, ela bate, né? Assim, é aquela coisa, família, sabe? E os irmãos, né? E os irmãos? Eu já comentei sobre isso, porque assim, eu fui criado com minha avó, Santa, eu não sei se você chegou a conhecer. Sim. A minha avó Santa, ela era santa Mesmo. Por quê? Porque ela cuidou de dois, que é o meu primo Fábio e a Elaine. Ela pegou a mãe deles, mandou os dois e ela cuidou e tudo em paz, tudo certo. Mesmo, gente. Sem falar que ela já tinha mais de 9 filhos. Sabe, são mulheres extraordinárias, né? Então assim, velho. Sabe? Hoje em dia não tem mais. Não se faz mais mulher. Não, que nem nossas mães. E nem homem também. Nossa, não tem. Que nem meu pai maravilhoso. Os tempos né? outros. Meu pai também entrou no filme, depois a gente fica para uma próxima conversa, porque ele voltou. Tá. E, né? A gente faz a proposta que é assim. Aí beleza, tá 1h40. Mas assim, a gente quer. Por isso que a galera tem que entrar aí, tem que se inscrever. Para dar um incentivo, porque quando a gente bater um nível legal, a gente vai começar a fazer uns ao vivo. Sim. Então os ao vivo dá para bater uma prosa de 2 horas, então aí dá para contar bastante coisa. É verdade. E aí a gente fala, as pessoas que a gente tá trazendo, que bate um papo, aí a gente, quando começar o ao vivo, a gente vai trazer de novo para completar. Não, estamos aí, gente. É isso. Eu estando disponível, estando tudo certo, eu tô Então, junto porque eu sei que ajuda. Nós achamos um dia que ele está disponível, né? Só tenho a agradecer a sua coragem de vir aqui. Tá vindo, tá contando tudo aqui. Quero parabenizar também aí a sua história de vida, Sim, ele falou que você tinha esse sequela, isso que ele não explicou, ele não sabia o que era. Não, né? eu não sabia, Assim, realmente. Se fosse falar no ônibus, não ia dar tempo. Na sala de aula, a professora colocava a gente pra fora, né? Então, é uma coisa que era bom. Eu quero deixar os parabéns aí. Desde pequena, tá suportando. Tem pessoa que comenta também sobre a sua imagem, né? Sim. Mas não sabe o que tem no seu coração. Sim, é que eu te falei. E ainda vai viver até os últimos dias, porque você vai carregar. Infelizmente, tem pessoas que é desse jeito. E todas as pessoas que passam por qualquer tipo de palavra quando escuta, que nem eu falei, né? Gente, faz isso, passa pela estrada, mas não aceita ser ferido pelas pedras, né? Porque... Ô Mari, então é isso, nega. Tá bom, gente? Muito obrigado. Vai com Deus. Dá um amém. abraço pro seu marido. Pode deixar. Obrigado por ele ter liberado. Gente, então obrigado. Gente, vocês ficam aí. Boa semana para todos. Bom, viu? Mais um Tchau, vídeo gente. do Pobrecast SP. Continua aí, se inscreve e continua compartilhando. Tamo junto. Deus no comando sempre. Tchau, galera. Boa semana pra vocês, né? Que agora estou gravando no domingo para postar na segunda-feira. Então, boa semana. Boa semana. Tchau.